Você já parou para pensar no que acontece quando alguém cruza todos os limites da violência, achando que ninguém está vendo? Pois é, tem gente que acredita que pode fazer o que quiser dentro das quatro paredes de casa. Mas às vezes, só às vezes, existe um vizinho atento do outro lado da rua. E quando esse vizinho resolve agir, tudo muda. A história que vou contar agora vai te deixar sem palavras. É sobre coragem, justiça e uma reviravolta que ninguém esperava. Antes de começar, me conta. Que horas são aí na sua cidade? De onde você está assistindo? Joga nos comentários, a gente adora saber quem está com a gente nessa jornada. Era uma manhã fria de outono nos arredores de Denver. Sabe aquele tipo de dia em que o ar está gelado e o bairro inteiro parece congelado no tempo? Pois então, dentro de uma das casas dessa vizinhança tranquila, Lily Hart estava de pé na sala, com uma mão nas costas e a outra protegendo a barriga. Grávida de 7 meses, ela já estava exausta de semanas vivendo sob tensão. O coração dela batia acelerado porque o corpo dela sabia, algo ruim estava prestes a acontecer. Ela sussurrou baixinho, pedindo calma, torcendo para que o silêncio acalmasse a tempestade que ela sentia se formando. Victor Hart, o marido dela, estava a poucos passos de distância. Com 38 anos, ele era daqueles homens que sempre acreditou controlar tudo ao redor. Só que naquele dia, o controle tinha ido embora. O último investimento financeiro dele tinha dado errado da noite pro dia, levando embora boa parte das economias do casal. A pressão, misturada com o ressentimento que crescia dentro dele, transformou Victor numa bomba relógio prestes a explodir. O rosto dele estava vermelho de raiva, as veias do pescoço saltadas. E nas mãos? Ele segurava uma cadeira pesada de madeira, levantando ela de leve, como se estivesse testando o peso. Os olhos dele estavam selvagens, desfocados, fixos em Lily com uma fúria que fez o pulso dela disparar. Lily engoliu seco. A voz dela tremeu quando disse o nome dele. Pediu para ele respirar, para colocar a cadeira no chão. Mas tentar raciocinar com ele só jogou mais lenha na fogueira. Victor gritou de volta que ela tinha arruinado a vida dele. Culpou ela por cada fracasso, cada preocupação, cada medo que atacava o orgulho dele. O grito ecoou pela sala como um golpe violento. Lily se encolheu, protegendo instintivamente a barriga. Implorou de novo para ele se acalmar, mas a voz dela ficava menor a cada segundo. As pernas tremiam. Lá fora, o som dos sinos de vento do vizinho balançava suavemente, um contraste gentil com a fúria crescendo dentro daquela casa. Victor mudou a postura. A cadeira subiu mais alto. Ele parecia ter perdido aquele fio fino de autocontrole que ainda restava. A mão apertou o encosto da cadeira. Sem hesitar nem um segundo, ele arremessou a cadeira pela sala em direção a Lily. A distância entre eles? Mal dava 3 metros. Lily soltou um grito agudo e se jogou pro lado. Sentiu a corrente de ar quando a cadeira passou raspando no ombro dela. Uma fração de segundo depois, a cadeira bateu na janela grande atrás dela. A explosão de vidro quebrado encheu a sala com um estrondo horrível. O som foi tão violento que pareceu fazer as paredes tremerem. Cacos espalharam pelo chão de madeira, brilhando como gelo sob a luz da manhã. Alguns pedaços caíram a centímetros dos pés de Lily. O choque derrubou Lily de joelhos. As mãos dela agarraram a barriga enquanto ela lutava para respirar. Por um momento, ela temeu o pior. Sentiu um aperto no abdômen, depois uma onda de tontura. Lágrimas arderam nos olhos dela enquanto tentava se concentrar em permanecer consciente e manter o bebê seguro. A visão ficou embaçada enquanto ela rastejava para trás, desesperada para colocar distância entre ela e a raiva de Victor. Do outro lado da rua, Harold Bennett, um veterano de guerra de 72 anos, estava sentado na mesa da cozinha, tomando café da manhã. O barulho repentino o tirou da rotina tranquila. Ele olhou pela janela e percebeu os vidros quebrados reluzindo na casa dos Hart. Quando se inclinou para frente para ver melhor, viu Lily desabando perto da janela destruída. Uma ruga profunda se formou no rosto marcado pelo tempo dele. Ele tinha vivido o suficiente para reconhecer os sinais de perigo e medo. Harold pegou o smartphone velho que estava no balcão. As mãos, embora envelhecidas, se moveram com propósito. Ligou a câmera e começou a gravar pela janela. A respiração dele ficou presa enquanto dava zoom. Dentro da casa, Victor ainda estava gritando, andando de um lado para o outro como um homem perdido dentro da própria raiva. Parecia inconsciente da destruição ao redor dele. E completamente inconsciente de que alguém do lado de fora estava observando tudo. Lily tentou rastejar em direção ao corredor, os movimentos lentos e trêmulos. Cada mudança de peso mandava outra onda de pânico subir nela. Ela se sentia presa entre o medo pelo bebê e o instinto de se proteger. Mal conseguia ouvir as palavras de Victor.
Em vez disso, ouvia o coração batendo forte e o zumbido deixado pela explosão de vidro. Harold balançou a cabeça com determinação sombria. Sussurrou para si mesmo que aquilo precisava parar antes que alguém fosse morto. Com o telefone ainda gravando, pegou o telefone fixo montado na parede. A voz dele estava firme, mas urgente, quando disse ao atendente do 190 que um incidente de violência doméstica estava acontecendo bem na frente da casa dele. Descreveu o som da janela quebrando e a visão da mulher grávida no chão. Enfatizou que ela precisava de ajuda imediatamente. Enquanto Harold falava, a brisa da manhã se movia pelas árvores, espalhando folhas amarelas que flutuavam pela rua tranquila. O contraste entre a vizinhança pacífica e o caos dentro da casa dos Hart era assustador. Harold manteve os olhos fixos na casa enquanto esperava pelo som das sirenes. Ele sabia que cada segundo importava. Dentro da casa, Lily pressionou a palma da mão contra a barriga e se forçou a respirar através do aperto no peito. Sussurrou pro bebê, dizendo para a criança se manter forte. Um tremor fraco percorreu os braços dela enquanto se empurrava um pouco mais pelo corredor. O cheiro de poeira e madeira lascada misturado com o aroma metálico de vidro quebrado. Então, fraco no começo, mas inconfundível, o lamento distante de sirenes se aproximando flutuou pelo ar de outono. O som cresceu, ecoando pela rua e ricocheteando nas casas. Carregava consigo o peso da urgência e a promessa de intervenção. Lily fechou os olhos por um momento, deixando o som lavá-la como uma linha frágil de esperança. Harold encerrou a ligação e continuou gravando, certificando-se de que cada detalhe fosse capturado. Ele sussurrou uma oração suave por Lily e sua criança ainda não nascida. As sirenes se aproximaram, subindo de tom até preencherem toda a vizinhança. O grito urgente delas anunciava que a ajuda finalmente estava chegando. E enquanto as luzes se aproximavam, aquela manhã despedaçada ficou congelada, esperando pelo que viria a seguir. Dentro da ambulância, tudo chacoalhava com movimento enquanto os paramédicos trabalhavam rapidamente ao redor de Lily Hart. As luzes brilhantes do teto lavavam o rosto pálido dela com um brilho duro. Ela estava deitada numa maca com um cinto no colo, a respiração superficial, as mãos agarrando os lados como se estivesse se segurando no último pedaço de estabilidade que tinha. Cada lombada na estrada parecia ecoar através do abdômen dela. Uma sensação de aperto pulsou pela barriga de novo. Não era agudo, mas era forte o suficiente para fazer ela inspirar com força. Um dos paramédicos percebeu ela se encolher e perguntou para ela descrever a dor. Lily sussurrou que parecia uma onda de aperto. Não o suficiente para fazer ela gritar, mas o suficiente para assustá-la. Ela temia o que o estresse poderia fazer numa gravidez de 7 meses. Quando a ambulância virou na entrada do Hospital Santa Maria, os paramédicos a prepararam para transferência imediata. Assim que as portas traseiras se abriram, eles a rolaram para dentro da entrada de emergência. Enfermeiras de uniformes azuis assumiram o controle com movimentos rápidos e praticados. Empurraram a maca por um corredor iluminado que cheirava a desinfetante e ar frio. Lily continuava perguntando se o bebê dela estava bem. A voz dela rachava cada vez. Uma enfermeira caminhava ao lado dela, segurando um monitor fetal portátil, dizendo para ela respirar devagar. A enfermeira falou palavras calmas com intenção de tranquilizá-la, mas a tensão nos olhos da mulher traía uma preocupação mais profunda. Numa sala separada, Victor Hart falava com um par de policiais. O cabelo dele estava bagunçado e a camisa amarrotada. Ele andava de um lado para o outro com frustração exagerada enquanto insistia que a situação em casa tinha sido uma discussão sem importância. Repetiu a mesma linha várias vezes, dizendo que a esposa tinha tropeçado perto da janela. Levantou as palmas das mãos como se os policiais obviamente devessem acreditar nele. Um dos oficiais notou a agitação dele e perguntou de novo se ele tinha jogado alguma coisa. Victor negou, balançando a cabeça e murmurando sobre como a gravidez deixava as mulheres emotivas. O tom dele era desdenhoso e impaciente. Enquanto isso, a equipe médica levou Lily para uma sala de exame. Um médico aplicou gel no abdômen dela e pressionou o sensor de ultrassom gentilmente contra a pele. O batimento cardíaco constante do bebê preencheu a sala. Soou forte o suficiente para aliviar um pouco do medo dela. Lily pressionou as costas da mão contra os lábios e fechou os olhos enquanto lágrimas corriam pelo rosto. Ela sussurrou um agradecimento. O médico disse que o estresse poderia desencadear contrações leves e que precisavam monitorá-la de perto por um tempo. Lily acenou, mas tinha dificuldade em formar frases completas. O choque tinha deixado a garganta dela rígida e estreita. A porta da área de emergência se abriu e um homem idoso apareceu no limiar. Era Harold Bennett. Ele caminhou com passos cuidadosos, segurando o telefone numa mão e agarrando o corrimão ao longo da parede com a outra.
O rosto dele carregava uma mistura de preocupação e determinação. Quando se aproximou dos policiais posicionados perto do quarto de Lily, se apresentou e explicou que morava do outro lado da rua. A voz dele estava firme. Disse que tinha algo que eles precisavam ver. Os policiais o seguiram até um canto mais tranquilo do corredor. Harold abriu o vídeo no telefone dele. A gravação mostrava Victor dentro da casa, gritando, levantando a cadeira e depois arremessando ela. Os policiais assistiram com olhos arregalados. O som do estrondo ecoou do alto-falante pequeno do telefone. Era inconfundível e violento. Um oficial reproduziu o momento para confirmar o que estava vendo. A clareza da filmagem apagou qualquer dúvida. Harold explicou que tinha ouvido o estrondo e gravado imediatamente. Olhou os oficiais nos olhos e disse: nenhuma mulher deveria enfrentar violência assim sozinha. A voz dele carregava o peso de anos e memórias silenciosas. Enquanto Harold falava, Lily estava deitada no quarto dela com a cortina meio fechada. Ela ouviu vozes fracas do lado de fora da porta e reconheceu o tom de Harold. Embora não conseguisse distinguir as palavras, ela entendeu que ele estava ajudando ela. Emoções surgiram dentro dela, avassaladoras e calorosas. Pela primeira vez desde que a manhã começou, ela não se sentiu completamente sozinha. Lágrimas escorreram pelo rosto dela de novo, mais suaves dessa vez. Ela tentou se levantar ligeiramente nos cotovelos, mas a enfermeira a guiou gentilmente de volta. Os oficiais retornaram a Victor com uma seriedade nova na postura. Eles não revelaram tudo ainda, mas não pareciam mais inclinados a aceitar a explicação dele. Victor percebeu a mudança e ficou visivelmente tenso. Perguntou se podia ver a esposa. Os oficiais disseram firmemente que estavam mantendo os dois separados até que as declarações fossem completadas. Victor esfregou as têmporas e murmurou que aquilo era ridículo. Ele sentiu algo escapando do controle dele, mas não conseguia determinar o que. Os olhos dele correram em direção ao corredor como se tentasse adivinhar quem poderia ter interferido. Dentro da sala de exame, Lily olhava fixamente pro teto. Sussurrou pro filho ainda não nascido, prometendo mantê-los seguros. O médico entrou novamente para verificar os sinais vitais dela. O pulso dela permaneceu elevado, mas as contrações não tinham se intensificado. Ela fechou os olhos aliviada. Não queria nada além de paz naquele momento. Paz para ela e pro pequeno batimento cardíaco dentro dela. Harold se aproximou da pequena janela no corredor e olhou pro quarto de Lily. Os olhos dele se encontraram por um breve segundo. A expressão dele tinha bondade e uma determinação protetora e tranquila. Lily sentiu um calor se espalhar pelo peito. Ela articulou as palavras com os lábios. Obrigada. Harold acenou devagar, como se reconhecesse uma responsabilidade que estava disposto a carregar. O oficial principal conferenciou com o parceiro. Concordaram em abrir uma investigação formal baseada na evidência de vídeo e na condição da vítima. Anotaram o vidro quebrado, a resposta traumática e a história inconsistente de Victor. Registraram tudo. Victor os viu fazendo anotações e tentou se aproximar, mas eles sinalizaram para ele ficar onde estava. A frustração dele transbordou enquanto passava a mão pelo cabelo e murmurava com raiva. De volta dentro do quarto dela, Lily limpou os olhos e sussurrou suavemente. Disse que só queria estar segura. Disse que só queria segurança pro bebê. As palavras tremeram para fora dela como uma confissão frágil. A enfermeira apertou a mão dela em garantia gentil. O quarto ficou quieto, exceto pelo batimento cardíaco constante no monitor. Era o único som que Lily precisava naquele momento. Lembrava ela que a esperança ainda estava presente, mesmo dentro dos destroços daquela manhã. Agora, Victor Hart não perdeu tempo depois de sair do hospital. Ele entrou no escritório dele com uma rigidez nos ombros que vinha de partes iguais de medo e raiva. Puxou o telefone, rolou pelos contatos e ligou para um dos advogados mais agressivos que conhecia. Dentro de uma hora, um advogado elegantemente vestido chegou e começou a elaborar uma estratégia para reformular a história. Victor insistiu que o problema não era violência, mas mal entendido. Falou rapidamente, andando de um lado para o outro pela sala, declarando que a percepção pública precisava ser corrigida. O advogado garantiu que narrativas podiam ser remodeladas se tratadas corretamente. Na manhã seguinte, Victor apareceu na frente de uma estação de notícias local. Usava um terno cuidadosamente escolhido e forçou uma expressão de preocupação dolorosa. Falou devagar para os repórteres e alegou que Lily tinha estado sob extremo estresse emocional durante toda a gravidez. Disse que ela tinha ficado instável e que a memória dela dos eventos não era confiável. Enfatizou que amava a esposa e que queria apoiá-la, mas que ela precisava de ajuda. Os repórteres acenaram como se estivessem ouvindo uma história trágica, mas familiar.
Dentro de horas, manchetes online repetiram as alegações dele. Artigos descreveram Lily como frágil e imprevisível, e várias peças de opinião enquadraram Victor como um marido dedicado tentando gerenciar uma situação difícil. De volta na cama do hospital, Lily rolou pelas notícias com dedos tremendo. Cada manchete fazia o estômago dela apertar. O mundo que ela pensou que pudesse protegê-la tinha se transformado numa câmara de eco de mentiras. Ela sentiu humilhação subir na garganta. Não conseguia entender como as pessoas acreditavam nele tão facilmente. Enrolou os braços ao redor de si mesma, lembrando do jeito que Victor costumava olhar para ela com desdém, um olhar que a fazia se sentir pequena. Agora o público estava começando a vê-la através da lente distorcida dele. Mais tarde naquele dia, Victor chegou ao hospital. Falou com Lily numa voz baixa cheia de pressão fria. Disse para ela retratar a declaração dela para a polícia. Avisou que se ela não cooperasse, ele tomaria a custódia completa do bebê assim que nascesse. Disse que ela perderia tudo. As palavras dele mandaram um calafrio através dela. Ela olhou fixamente para as próprias mãos, incapaz de responder. Sentiu o corpo dela tremer de medo. Por um momento, ela se perguntou se era mais fácil se render e deixar o mundo acreditar no que quisesse. O silêncio parecia o único escudo que tinha restado. Do outro lado da cidade, Harold Bennett estava sentado na sala dele assistindo ao segmento de notícias onde Victor se pintava como vítima. A mandíbula de Harold se apertou, as mãos se fecharam em punhos no colo dele. Ele tinha visto homens como Victor antes. Homens que criavam mentiras mais rápido do que a verdade podia aparecer. Harold se inclinou para frente e reproduziu a entrevista de novo, estudando os gestos de Victor. Algo dentro dele se mexeu, um instinto protetor que ele não sentia há anos. Ele se recusou a deixar a verdade se afogar sob a manipulação de Victor. Harold se levantou da cadeira e caminhou até o armário pequeno perto da porta da frente dele. Dentro dele havia uma coleção de discos rígidos velhos e cartões de memória das câmeras de segurança instaladas ao redor da propriedade dele. Abriu o laptop e inseriu um dos drives. Revisou a filmagem da noite antes do incidente. O brilho fraco das luzes da rua iluminava fragmentos de áudio e sombras. Enquanto ouvia atentamente, ouviu os sons abafados de Victor e Lily discutindo. O tom de Victor cresceu mais alto. A voz de Lily rachava com medo. A filmagem não mostrou os eventos físicos, mas o áudio sozinho era suficiente para revelar a tensão escalando. Harold salvou os arquivos num drive novo e os organizou por hora e data. O pequeno ato trouxe para ele um senso de propósito. Percebeu que poderia ter mais evidências do que acreditava originalmente. Reproduziu os clipes várias vezes, garantindo que cada segundo estava devidamente documentado. Quando terminou, colocou o drive cuidadosamente num estojo protetor. Sabia exatamente o que precisava fazer em seguida. No começo da manhã seguinte, Harold ligou para uma organização local que apoiava sobreviventes de abuso doméstico. Explicou o que tinha testemunhado e se ofereceu para ajudar de qualquer forma que pudesse. A equipe ouviu ele com seriedade e disse que conectariam Lily com ajuda legal assim que possível. Mais tarde naquela tarde, uma mulher chegou ao hospital para ver Lily. O nome dela era Sarah Coleman. Ela tinha 55 anos, era calma e carregava uma autoridade gentil sobre ela. Quando entrou no quarto de Lily, sentou e se apresentou como uma advogada dedicada a ajudar mulheres em situações exatamente como a dela. No começo, Lily hesitou em falar. Ela se sentia exausta, frágil e apavorada de dizer a coisa errada. Mas o tom de Sarah era suave e paciente. Ela garantiu para Lily que tudo que ela dissesse permaneceria confidencial. Perguntou para ela começar do início, só se ela se sentisse pronta. Lily olhou pela janela por um momento antes da compostura dela quebrar. Lágrimas derramaram pelo rosto. Ela confessou que Victor tinha controlado ela por anos. Descreveu o medo que sentia diariamente e como tinha se convencido de que os problemas eram culpa dela. Admitiu que tinha acreditado que era a razão de Victor ser infeliz. Sarah estendeu a mão pela mesa e entregou um lenço para Lily. Disse gentilmente que nada do que aconteceu era culpa dela. Disse que abusadores frequentemente convencem as vítimas de que são culpadas. Disse que acreditava nela e que lutaria por ela. Lily olhou para Sarah com uma mistura de descrença e alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu a mais fraca sugestão de força retornando para ela. Enquanto isso, Victor estava sentado sozinho no escritório dele de novo. Rolou pelos comentários nos artigos de notícia. Muitas pessoas o apoiavam, mas alguns questionaram a história. Ele sentiu uma mudança se formando nas bordas da opinião pública. Sentiu inquietação rastejando sob a pele. Ele se perguntou por que a polícia ainda não tinha o liberado. Suspeitou que alguém tinha interferido.
Quando o telefone dele vibrou com uma mensagem de texto sobre novos desenvolvimentos na investigação, o temperamento dele se acendeu. Arremessou o telefone pelo escritório e assistiu ele bater contra a parede. O estalo agudo ecoou pela sala. A respiração dele ficou pesada. Percebeu que a situação estava escapando do controle dele, e sabia que alguém tinha começado a trabalhar contra ele. Durante a maior parte dos anos dele na vizinhança, Harold Bennett tinha sido conhecido simplesmente como o homem mais velho e quieto que mantinha o gramado dele arrumado e acenava educadamente para os que passavam. Raramente falava sobre si mesmo. Participava de eventos comunitários sem chamar atenção e ajudava vizinhos a tirar neve todo inverno. Poucos sabiam qualquer coisa sobre o passado dele. Menos ainda sabiam a profundidade da experiência, perda e força que moldaram o homem que ele se tornou. Esse passado começou a se revelar só depois que Lily entrou na vida dele num momento de crise. Sarah Coleman foi a primeira a sentir que Harold não era uma testemunha comum. Depois de receber o vídeo dele e falar com ele brevemente, ela pediu para se encontrar com ele de novo. Eles marcaram uma conversa na pequena lanchonete do Hospital Santa Maria. Harold chegou numa jaqueta limpa, carregando uma pasta cuidadosamente debaixo do braço. Quando sentou, Sarah notou a precisão nos movimentos dele e o estado de alerta nos olhos dele. Era o comportamento de alguém que tinha passado décadas treinado para observar e analisar. Ela suspeitou que o histórico dele poderia ser muito mais complexo do que ele deixava transparecer. Durante a conversa deles, Harold finalmente compartilhou o que tinha escondido da vizinhança por anos. Revelou que tinha servido como oficial de inteligência na Força Aérea dos Estados Unidos. Tinha passado a maior parte da carreira trabalhando em operações classificadas envolvendo vigilância, avaliação de ameaças e resposta a crises. Embora falasse humildemente, Sarah podia ver a profundidade de experiência por trás da voz calma dele. Ela ouviu atentamente enquanto ele descrevia uma vida cheia de longos destacamentos, disciplina rigorosa e um senso inabalável de dever. Então ele fez uma pausa, olhando para baixo pro copo de café nas mãos dele. Harold contou para ela sobre a falecida esposa dele, Margaret. Ela tinha sido morta muitos anos antes num incidente envolvendo violência doméstica. Ele compartilhou apenas o esboço da tragédia, mas isso foi suficiente. A dor tranquila na voz dele fez Sarah se recostar na cadeira. Ela sentiu uma dor aguda de simpatia. Este não era apenas um vizinho preocupado. Este era um homem que tinha vivido um pesadelo semelhante ao de Lily. No momento em que viu Lily sendo machucada, a ferida antiga dentro dele tinha se aberto de novo. Não era só raiva que o empurrou a agir. Era memória. Era luto. Era um voto que ele tinha feito para si mesmo há muito tempo de que nenhuma mulher deveria sofrer o que a esposa dele sofreu se ele tivesse o poder de parar. Quando Sarah saiu daquela reunião, ela caminhou com uma compreensão nova. Ela também caminhou com um plano. Ela confirmou as credenciais de Harold através dos próprios canais dela e descobriu que ele de fato tinha autorização de segurança de alto nível no passado. Percebeu que ele poderia ser um aliado poderoso em expor a verdade sobre Victor. Naquela noite, ela ligou para Harold e sugeriu que trabalhassem juntos. Ele aceitou sem hesitação. Na manhã seguinte, Harold sentou no pequeno escritório em casa e entrou em contato com vários ex-colegas. Embora muitos tivessem se aposentado ou entrado em novas carreiras, ainda o respeitavam. Ainda atendiam às ligações dele. Ele explicou que precisava de ajuda para recuperar dados financeiros publicamente acessíveis sobre um homem chamado Victor Hart. Também perguntou se eles podiam verificar irregularidades ou responsabilidades ocultas. Os colegas dele concordaram em investigar. A expertise combinada deles em pesquisa e investigação os tornava eficientes. Dentro de horas, começaram a enviar informações para Harold. As descobertas vieram devagar no começo, depois rapidamente. Um colega localizou uma série de pagamentos atrasados ligados aos negócios de Victor. Outro descobriu um padrão de transferência suspeito entre a empresa de Victor e uma conta separada registrada sob um pseudônimo. Um terceiro descobriu que Victor tinha recentemente feito um grande empréstimo privado, um que parecia estar garantido usando garantias infladas. As peças do quebra-cabeça sugeriam séria má conduta financeira. Parecia que Victor estava escondendo uma quantidade significativa de dívida enquanto movia dinheiro da empresa para cobri-la. Harold reuniu todos os relatórios e criou uma linha do tempo detalhada. Ele não embelezou nada. Simplesmente organizou a verdade de modo que fosse clara e irrefutável. Então contatou Sarah e disse para ela se encontrar com ele de novo. Quando ela chegou, ele entregou para ela uma pasta grossa cheia de documentos impressos. Ela olhou através deles devagar, os olhos dela afiando com cada página. Ela soube instantaneamente que essa não era uma pequena descoberta. Victor não era só violento, ele era corrupto.
O mundo financeiro inteiro dele estava construído sobre engano. Ela também percebeu que a evidência poderia ampliar a investigação muito além da violência doméstica. Poderia alcançar o crime corporativo. Por recomendação de Sarah, Harold submeteu os documentos diretamente à Divisão de Crimes Financeiros da aplicação da lei. Os oficiais com quem ele falou levaram a informação a sério. Quando souberam do histórico de Harold, deram prioridade imediata aos relatórios. Não demorou muito antes de concordarem que uma investigação secundária precisava ser lançada. O processo oficial de revisão começou silenciosamente. Eles não se aproximariam de Victor até que todos os dados tivessem sido verificados. Enquanto isso, Lily permaneceu inconsciente dos detalhes específicos até Sarah trazer a pasta para o quarto do hospital dela. Lily sentou devagar enquanto Sarah explicou que Victor tinha estado escondendo segredos financeiros dela. Os olhos de Lily se arregalaram com descrença. Ela tinha suspeitado de mentiras, mas não de fraude. Ela pressionou a mão sobre o peito enquanto ouvia o resumo. Sentiu-se avassalada, atordoada e abalada. No entanto, sob o choque, uma sensação nova começou a crescer. Não era medo dessa vez. Era força. Quando ela olhou para cima para Sarah, algo na expressão dela tinha mudado. A voz dela, embora quieta, carregava uma pequena faísca de confiança recuperada. Harold visitou Lily mais tarde naquela tarde. Ele entrou no quarto com passos gentis e disse para ela suavemente que a justiça se movia devagar, mas nunca falhava em chegar. Ele garantiu que ela não estava mais sozinha. Prometeu que a verdade continuaria a aparecer. Lily acenou, sentindo o peso no peito aliviar só um pouco. Do outro lado da cidade, Victor recebeu um aviso da Receita Federal afirmando que várias das transações recentes dele estavam sendo revisadas. Ele olhou fixamente para a carta com pânico crescente. As mãos dele tremeram enquanto lia de novo. A realidade de uma ameaça muito maior começou a se instalar. Os olhos dele correram pela sala como se procurasse alguém para culpar. Então uma realização aterrorizante o atingiu. Lily não estava mais sem apoio. Victor sussurrou as palavras como se em descrença. Ele disse, isso não pode estar acontecendo. Mas estava. E era só o começo. Victor Hart apareceu na televisão matinal com a aparência de um marido em luto que não queria nada além de paz. Ele sentou sob luzes brilhantes de estúdio usando um terno bem passado, e esfregou os olhos como se exausto de preocupação sem fim. Quando a entrevistadora perguntou sobre o incidente com Lily, ele balançou a cabeça devagar e deixou a voz dele tremer. Disse ao público que amava a esposa profundamente e que só desejava uma casa calma onde o filho deles pudesse crescer em segurança. Disse que a situação inteira tinha crescido de um mal-entendido alimentado por estresse e medo. Num ponto, colocou a mão sobre o coração e sussurrou que queria que a família dele permanecesse inteira. Lágrimas se juntaram nos cantos dos olhos dele. A câmera deu zoom, capturando o brilho perfeitamente. A performance dele foi convincente. Espectadores assistindo de casa podiam sentir a vulnerabilidade praticada dele. Alguns até elogiaram ele online, chamando ele de homem dedicado enfrentando dificuldade emocional. Por algumas horas, a maré do sentimento público mudou a favor dele. As pessoas começaram a repetir a versão dele dos eventos. Disseram que Lily devia ter sido dominada por hormônios da gravidez. Disseram que Victor estava tentando o melhor dele. Disseram que tinha que haver mais na história. Enquanto isso, Lily sentou na cama do hospital segurando o telefone dela com mãos tremendo. Ela rolou pelos comentários escritos por estranhos que acreditaram em Victor. Muitos eram duros. Alguns a acusaram de exagerar. Outros alegaram que ela era instável ou buscando atenção. As palavras perfuraram ela como lâminas pequenas. Ela sentiu o peito apertar e a respiração ficar rasa. A humilhação era avassaladora. Considerou desligar o telefone, mas os olhos dela permaneceram fixos na tela como se precisasse sentir cada ferida. Ela baixou o telefone e pressionou ambas as palmas contra o rosto. O senso de isolamento era sufocante. Por um momento, ela desejou poder desaparecer do mundo inteiramente. Queria silêncio, para as vozes pararem, para a dúvida desaparecer. Os ombros dela tremeram enquanto tentava segurar soluços. O peso emocional a fazia sentir como se estivesse afundando sob uma maré crescente sem força para levantar a cabeça acima da água. Então uma batida gentil tocou a moldura da porta. Harold Bennett entrou. A presença dele trouxe uma firmeza tranquila para o quarto. Ele caminhou até a beira da cama dela e sentou sem dizer nada no começo. O silêncio calmo dele deu para ela espaço para respirar. Depois de um momento, ele disse numa voz suave que a verdade tinha um jeito de brilhar através das mentiras mais escuras. Lembrou ela que tinha sobrevivido a algo aterrorizante e que a coragem dela importava. As palavras dele não apagaram a dor dela,
mas plantaram uma pequena âncora dentro do coração dela. Mais tarde naquela tarde, Sarah Coleman chegou carregando uma pasta de papéis. Ela cumprimentou Lily calorosamente e sentou ao lado dela. Explicou que a narrativa que Victor tinha criado precisava ser desafiada. Disse que o silêncio só fortaleceria ele. Tinha escrito uma declaração curta para Lily ler na câmera. Garantiu que as palavras eram honestas, claras e respeitosas. Lily hesitou. O pensamento de falar publicamente a assustou. Mas o encorajamento de Sarah deu para ela um pouco de força. Ela concordou em tentar. Arranjaram uma pequena gravação de imprensa num canto quieto do hospital. Uma única câmera foi colocada num tripé. Lily sentou numa cadeira com as mãos descansando no colo. A voz dela tremeu quando começou a ler a declaração. Falou sobre medo, verdade e o desejo de proteger o filho dela. Disse que nunca pediu atenção. Só pediu segurança. Enquanto continuava, a voz dela ganhou uma firmeza frágil. Não levantou o tom. Não acusou. Simplesmente falou do coração. O vídeo foi postado online dentro de minutos. Algo inesperado aconteceu. Se espalhou rapidamente. As pessoas podiam ouvir a autenticidade na voz dela. Podiam ver a exaustão nos olhos dela. Por todo o país, espectadores pararam para ouvir. Muitas mulheres, especialmente mulheres mais velhas que tinham vivido casamentos difíceis, começaram a compartilhar o vídeo. Escreveram mensagens de compaixão e força. Disseram que acreditavam nela. Disseram que ela merecia proteção. Disseram que nenhuma mulher deveria se sentir sozinha num momento assim. Grupos de apoio começaram a repostar o vídeo. Organizações de violência doméstica emitiram declarações pedindo uma investigação mais profunda. O tom da conversa pública mudou de novo. A performance de Victor na televisão agora parecia calculada em vez de sincera. Sessões de comentários se encheram de perguntas sobre a credibilidade dele. Repórteres começaram a solicitar entrevistas com especialistas em manipulação emocional. Devagar, a simpatia que ele tinha reunido antes começou a escorregar. Enquanto isso, Victor enfrentou pressão crescente de dentro da própria empresa dele. Funcionários viram a reação pública e começaram a expressar preocupação. Acionistas se preocuparam com o dano à reputação da empresa. O conselho chamou uma reunião de emergência. Depois de revisar a enxurrada de reclamações e o escrutínio crescente da mídia, votaram para suspender Victor da posição executiva dele. O anúncio oficial foi divulgado na mesma tarde. Victor leu com descrença, o rosto dele vermelho de raiva. Sentiu-se traído pelas mesmas pessoas que acreditava deverem lealdade. A vida pessoal dele também estava desmoronando. A mulher com quem ele tinha estado secretamente envolvido decidiu se distanciar. Ela ligou para ele brevemente para dizer que não podia arriscar estar conectada a um escândalo. Ela encerrou o relacionamento abruptamente. Victor reagiu com fúria, batendo a mão na mesa e gritando que ela carecia de coragem. Ela desligou antes dele poder terminar. A rejeição o picou mais profundamente do que ele queria admitir. Num surto de frustração, Victor ligou para o advogado dele. Gritou no telefone, exigindo saber por que as coisas estavam desmoronando. Culpou o advogado por falhar em controlar a mídia. Acusou ele de incompetência. O advogado permaneceu calmo, lembrando ele que mentiras eram difíceis de proteger quando evidências estavam se montando. Victor se recusou a ouvir. Andou de um lado para o outro pela sala com raiva, agarrando o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando a ligação terminou, arremessou o dispositivo na mesa. O barulho ecoou pelo escritório vazio. O estalo agudo soou como o começo de algo desabando dentro dele. Ele marchou pela sala e bateu a porta com toda a força dele. O som pesado preencheu o corredor. Era o som de um homem perdendo o controle, não só da narrativa, mas de si mesmo. O mundo lá fora continuou a mudar sem ele. E Lily, embora ainda frágil, não estava mais de pé sozinha. O mandado de busca foi executado cedo de manhã, antes do sol ter subido completamente. Oficiais do departamento de polícia local se aproximaram da casa de Victor Hart com determinação tranquila. Bateram firmemente, se anunciaram e entraram assim que a porta foi aberta. Victor estava dentro, usando as roupas de ontem, e carregando uma expressão que pairava entre descrença e ressentimento. Tentou perguntar por que a busca era necessária, mas os oficiais simplesmente entregaram a papelada e começaram o trabalho. Moveram-se com precisão metódica pela sala de estar, escritório e quarto, abrindo gavetas e examinando arquivos com mãos enluvadas. Não demorou muito para eles descobrirem o que estavam procurando. No escritório em casa de Victor, dentro de um armário trancado, oficiais encontraram várias pastas cheias de documentos financeiros questionáveis. Extratos bancários refletiam transferências que faziam pouco sentido.
Recibos apontavam para pagamentos ocultos. Um oficial levantou uma sobrancelha enquanto folheava páginas que mostravam grandes somas de dinheiro se movendo de maneiras que não podiam ser facilmente explicadas. Os arquivos foram cuidadosamente coletados, documentados e colocados em sacos de evidência. Em outra gaveta, os oficiais fizeram uma descoberta mais arrepiante. Encontraram uma pilha de notas manuscritas endereçadas a Lily. Algumas continham linguagem dura, outras carregavam ameaças claras. Uma nota avisou ela para ficar quieta se ela soubesse o que era bom para ela. Outra acusou ela de arruinar a vida dele e disse que ela pagaria por isso. Essas cartas foram fotografadas e seladas. Quando Victor viu os oficiais segurando elas, tentou descartá-las como argumentos privados tirados de contexto. Os oficiais permaneceram imóveis. Enquanto isso, no hospital, Sarah Coleman sentou numa mesa pequena com papéis espalhados nitidamente na frente dela. Tinha começado a organizar cada pedaço de evidência que tinham até agora. Digitou resumos. Anexou datas. Destacou conexões que fortaleciam o caso. O objetivo dela era transformar os pedaços espalhados numa estrutura legal coerente. Quanto mais trabalhava, mais a imagem ficava clara. Victor não só machucou Lily, mas também construiu um longo padrão de intimidação e engano. Sarah sentiu um fogo quieto dentro dela enquanto continuava montando os documentos. Ao mesmo tempo, Harold Bennett sentou na sala dele com fones de ouvido descansando ao redor do pescoço. Abriu o vídeo original que tinha gravado no dia do ataque. O clipe já mostrava a violência claramente, mas ele queria a versão mais clara possível para os investigadores. Ajustou níveis de cor, reduziu o ruído de fundo e afiou os quadros de modo que cada movimento fosse visível. O som da cadeira batendo na janela ficou nítido. O grito de Lily ficou mais distinto. Harold salvou o arquivo aprimorado e acenou com satisfação. De volta na casa de Victor, oficiais coletaram vários pedaços de evidência física da sala de estar. Reuniram fragmentos de vidro quebrado da janela estilhaçada. Inspecionaram a cadeira pesada de madeira que Victor tinha jogado. Levantaram ela cuidadosamente para examinar os amassados e bordas. Tudo foi catalogado e colocado em sacos selados. Mais tarde, um analista revisou os itens e concluiu que a força usada para jogar a cadeira tinha sido extremamente forte. Apoiava o relato de Lily de que o incidente tinha sido violento em vez de acidental. Conforme a palavra da investigação se espalhou, outros vizinhos se apresentaram. Um vizinho forneceu uma gravação de áudio tirada acidentalmente numa câmera de segurança doméstica. Capturou vozes levantadas e barulhos altos vindo da casa de Victor várias noites antes. Embora a gravação estivesse abafada, adicionou outra camada de contexto. Membros da comunidade começaram a falar mais abertamente. Pessoas que uma vez hesitaram em se envolver agora ofereceram declarações apoiando Lily. A mudança no sentimento público cresceu mais forte cada dia. A vida profissional de Victor deteriorou rapidamente. O conselho da empresa revisou a situação e restringiu o acesso dele a redes internas. As credenciais de login dele foram desabilitadas. Os e-mails da empresa dele foram suspensos. Várias contas ligadas às atividades de negócios dele se tornaram inacessíveis. Ele ligou para o escritório exigindo explicações, mas não deram nenhuma. As paredes ao redor da carreira dele estavam fechando, e ele podia sentir a pressão apertando. Consequências financeiras escalaram também. A Receita Federal mandou para ele um aviso formal solicitando esclarecimento sobre a atividade financeira recente. O envelope sentou na mesa dele como uma ameaça que ele não podia ignorar. Pegou, deixou cair e pegou de novo. As mãos dele tremeram enquanto lia. A redação era direta. Ele precisava fornecer documentação. Precisava explicar discrepâncias. Precisava responder imediatamente. O pulso dele acelerou enquanto percebia que cada erro que tinha feito estava alcançando ele. Enquanto Victor espiralava, Lily enfrentou novas responsabilidades próprias. Sarah informou ela de que precisaria testemunhar no tribunal. Lily ouviu silenciosamente, os olhos se arregalando levemente, mas não recuou. Sarah explicou o processo pacientemente e garantiu que ela não enfrentaria isso sozinha. Agendaram sessões práticas. Sarah fez perguntas que espelhavam o que ela ouviria de advogados. Guiou ela sobre como permanecer calma, como respirar e como responder claramente sem deixar emoções dominá-la. Lily tropeçou no começo, mas gradualmente melhorou. Cada sessão construiu a confiança dela um pouco mais. O estresse da preparação pesou fortemente em Lily, mas também trouxe força. Ela não era mais a mulher que se sentia impotente num quarto silencioso. Estava aprendendo a ficar firme. Começou a acreditar que a voz dela importava. Tocava a barriga frequentemente. Lembrando a si mesma que estava lutando não só por ela, mas pelo filho ainda não nascido.
A coragem dela se aprofundou com cada dia que passava. O médico dela checava regularmente. Depois de um exame completo, ele informou ela de que o bebê permanecia saudável e forte. Alívio lavou sobre ela como luz quente. Saber que o filho dela estava seguro deu para ela determinação renovada. Era mais uma razão para continuar, para permanecer firme, para reivindicar a verdade dela. Vitor tentou ligar para Lily várias vezes, mas ela se recusou a atender. Bloqueou o número dele. O silêncio enfureceu ele, mas ele também temeu. Sem a habilidade de manipulá-la com palavras, sentiu-se cada vez mais impotente. Andou pela casa numa névoa de frustração, assistindo tudo desmoronar. Por fim, toda a evidência reunida pela polícia, Sarah, Harold e membros da comunidade foi compilada num único arquivo completo. Quando o documento final foi finalizado, Sarah entregou pro promotor. O promotor revisou o caso completamente. Depois de várias horas, fechou a pasta e falou com determinação firme. Disse que era hora de trazer a justiça adiante. Vitor Hart acordou antes do amanhecer com o coração batendo e uma mente cheia de pânico. Sabia que a investigação contra ele estava crescendo mais forte a cada dia. Sentiu o aperto da aplicação da lei apertando ao redor dele. Acreditou que se ficasse no Colorado mais tempo, seria preso. Num pressa frenética, agarrou uma mochila do armário e começou a enfiar pilhas de dinheiro que tinha escondido para as emergências. Os movimentos dele eram desajeitados e apressados. Não se importava com roupas ou lembranças. Só se importava com fuga. Fechou o zíper da bolsa, jogou ela sobre o ombro e correu em direção à garagem. O céu ainda estava escuro quando ligou o motor do carro. As mãos dele tremeram no volante. Saiu da garagem com um solavanco e acelerou pela rua. O plano dele era simples. Se conseguisse alcançar a fronteira de Utah, acreditava que poderia desaparecer por tempo suficiente para encontrar uma nova estratégia. Pressionou mais forte no pedal do acelerador. Conforme as milhas passaram, o sol nascente lançou um brilho laranja fraco pela rodovia, mas Vitor mal percebeu. Os pensamentos dele estavam emaranhados com medo e desespero. Checou o retrovisor repetidamente. Cada par de faróis desencadeou um pico de ansiedade. A respiração dele ficou rasa enquanto dirigia mais longe pro oeste. Imaginou oficiais fechando atrás dele. Imaginou algemas. Imaginou um tribunal cheio de pessoas que queriam ele punido. O medo dele só o empurrou para dirigir mais rápido. O carro rugiu pela estrada aberta e a paisagem borrou passando por ele. Várias horas na estrada, um oficial de patrulha ao longo da rodovia percebeu o número da placa que tinha sido marcado no alerta estadual. O oficial olhou para a tela dele, confirmou a correspondência e chamou pelo rádio as unidades mais próximas. Mais carros de patrulha começaram a se posicionar ao longo da rota que Vitor estava tomando. Oficiais colocaram uma faixa de espinhos numa seção da estrada à frente. Trabalharam rapidamente, sabendo que a chance de pará-lo poderia ser breve. Vitor não viu nada em comum no começo. A estrada curvou gentilmente, dobrando ao redor de uma colina pequena. Quando dobrou a esquina, era tarde demais. Luzes brilhantes piscaram. Um carro de patrulha angulado pelo acostamento. Pisou nos freios, mas a faixa de espinhos pegou os pneus dele instantaneamente. Um som alto de rasgo preencheu o ar quando o carro sacudiu e desviou incontrolavelmente. Perdeu tração e o veículo deslizou de lado pro cascalho do lado da estrada. A mochila no banco de trás tombou para frente, derramando dinheiro pelo chão. Quando o carro finalmente parou, o peito de Vitor ofegava. Os ouvidos dele tocavam. Antes que pudesse se recompor, viu oficiais cercando o veículo com as armas abaixadas mas prontas. As vozes deles explodiram através de megafones, instruindo ele a sair com as mãos visíveis. Vitor agarrou o volante com força. Recusou-se a se mover. Gritou que era inocente. Gritou que não tinha feito nada de errado. A voz dele rachava de medo. Os oficiais repetiram o comando. Ainda assim, Vitor ficou dentro, balançando a cabeça loucamente. Os segundos se arrastaram, cada um pesado com tensão. Finalmente, os oficiais se aproximaram do veículo e bateram na janela do passageiro com uma ferramenta especializada. O vidro estilhaçou. Vitor gritou e cobriu o rosto. Destravaram a porta, puxaram ele para fora e forçaram ele pro chão. Os joelhos dele bateram no cascalho enquanto ele gritava. Tentou se afastar, mas os oficiais seguraram ele firmemente. Os gritos dele ficaram frenéticos. Chamou o nome de Lily repetidamente como se ela fosse a única pessoa que pudesse salvá-lo. Lá em cima, um helicóptero de notícias pairava no céu. A câmera dele deu zoom na cena dramática se desenrolando embaixo. A prisão foi transmitida ao vivo em várias estações locais.
Espectadores assistiram enquanto Vitor se debatia no chão enquanto oficiais prendiam os pulsos dele com algemas. Comentaristas explicaram que ele era procurado para questionamento em conexão com múltiplas acusações. A filmagem se espalhou rapidamente pelas plataformas sociais enquanto as pessoas reagiam com choque, curiosidade ou satisfação sombria. No Hospital Santa Maria, Lily sentou no quarto dela com a televisão no mudo. Assistiu às imagens caóticas com uma expressão ilegível. As mãos dela descansaram na barriga. Não chorou, nem sorriu. Simplesmente olhou fixamente como se processando a realização de que o homem que uma vez controlou a vida dela tinha desabado completamente sob o peso das próprias ações. Pela primeira vez, sentiu uma calma estranha se instalar dentro dela. Harold Bennett sentou ao lado dela numa cadeira quieta. Quando percebeu a respiração dela desacelerar, estendeu a mão e gentilmente segurou a mão dela. Ela não olhou para ele, mas segurou a mão dele de volta. Vitor foi puxado para os pés pelos oficiais. O cabelo dele estava bagunçado e o rosto estava marcado com poeira e suor. Enquanto era escoltado por um carro de patrulha, microfones de notícia gravaram as tentativas finais dele de protestar. Gritou que tudo aquilo era um erro. Acusou o mundo de virar contra ele. As palavras dele ficaram desesperadas até a porta do carro fechar, cortando o som. Uma vez dentro da cadeia do condado, Vitor foi informado das acusações adicionais que agora enfrentava. Tentar fugir do estado e se recusar a obedecer oficiais tinha adicionado várias novas acusações ao caso dele. Sentou num banco na área de detenção, olhando para o chão. A mente dele correu em círculos. As paredes pareciam mais próximas a cada minuto. A realidade do confinamento pressionou contra ele com força sufocante. Ninguém veio apoiá-lo. Ninguém ligou. Ninguém ouviu as alegações de inocência dele. Fora da cadeia, a comunidade reagiu com alívio. Pessoas que tinham acompanhado a história sentiram que a justiça estava começando a tomar forma. Apoiadores de Lily mandaram mensagens para o quarto do hospital dela. Alguns trouxeram flores. Outros escreveram cartões cheios de encorajamento. O senso de alívio coletivo cresceu conforme mais pessoas souberam que Vitor estava finalmente sob custódia. Lily sentiu um peso levantar do peito. Tinha passado anos carregando medo. Agora, mesmo que luto e exaustão permanecessem, ela sentiu a primeira respiração verdadeira de segurança. Sussurrou pro filho ainda não nascido que ficariam bem. Disse para si mesma que a pior parte estava finalmente terminando. Uma lágrima escorregou pelo rosto, não de tristeza, mas de libertação. Enquanto isso, o escritório do promotor revisou os detalhes finais da evidência. O trabalho minucioso de Sarah, Harold e as equipes investigativas tinha produzido um caso completo e poderoso. Quando o promotor fechou a pasta final, preparou a documentação para o tribunal. Conforme o dia fechou, as portas do tribunal se abriram para o próximo estágio. O caminho em direção ao julgamento esperava à frente. O tribunal estava cheio muito antes da sessão começar. Pessoas se amontoaram em cada banco, inclinando-se para frente como se o ar mesmo carregasse tensão. A atmosfera na sala parecia esticada fina, como se um único som pudesse fazê-la estalar. Repórteres sussurravam uns para os outros enquanto ajustavam o equipamento. Obturadores de câmera clicavam suavemente. Membros da família, líderes comunitários e curiosos se reuniram com antecipação silenciosa. O peso do julgamento pairava sobre a sala como uma cortina pesada. Quando as portas do lado do tribunal se abriram, Lily Hart entrou. A gravidez dela estava agora inconfundivelmente visível. A barriga dela levantando gentilmente o tecido do vestido. O rosto dela parecia pálido mas composto. Cada passo que ela deu foi lento e firme. Caminhou com a dignidade tranquila de alguém que tinha resistido ao medo e à humilhação, mas ainda escolheu ficar firme. Várias pessoas se levantaram instintivamente quando ela passou, movidas pela força que ela mostrou simplesmente entrando na sala. Abaixou-se no banco de testemunhas ao lado da advogada dela, Sarah Coleman, que deu para ela um aceno reconfortante. Do outro lado do tribunal, uma segunda porta se abriu. Vitor Hart foi conduzido para dentro por 2 oficiais. A mudança nele chocou muitos que tinham acompanhado o caso. As bochechas dele estavam ocas. Os ombros dele curvados para frente. A caminhada uma vez confiante tinha se tornado um arrasto cansado. Sentou com olhos que corriam inquietos pela sala, procurando por simpatia e não encontrando nenhuma. Naquele momento, o tribunal pareceu mais frio. Quando o julgamento oficialmente começou, Sarah levantou da cadeira dela e caminhou em direção ao centro da sala. A expressão dela estava calma mas firme. Começou apresentando o núcleo do caso contra Vitor. A voz dela carregou claramente pelo tribunal silencioso. Descreveu os eventos dentro da casa dos Hart, a história de ameaças,
a má conduta financeira e o padrão de intimidação. Falou sem pressa, permitindo que cada detalhe afundasse nas mentes dos jurados. Então pediu para o juiz permitir a apresentação da evidência visual primária. As luzes diminuíram ligeiramente enquanto uma tela descia atrás da cadeira de testemunhas. O vídeo gravado por Harold Bennett apareceu. A voz de Victor preencheu a sala primeiro, levantada com raiva. Então o momento violento se desenrolou em vista completa. O som da cadeira pesada de madeira batendo na janela tocou agudamente pelo tribunal silencioso. Vários jurados se encolheram. Alguns espectadores cobriram as bocas. A demonstração foi inegável. Depois do vídeo terminar, Lily devagar se levantou. Todos os olhos mudaram para ela. O juiz lembrou ela de falar só quando pronta. A mão dela tremeu levemente quando colocou na grade da cadeira de testemunhas. Disse pro tribunal como tinha se sentido naquele momento, acreditando que poderia perder o filho. A voz dela apertou enquanto lembrava do som da janela estilhaçando e do medo que surgiu pelo corpo dela. Descreveu a dor, o choque e o terror que seguiram. A sala ouviu sem interrupção. Até os repórteres hesitaram em escrever, preocupados que as canetas pudessem perturbar a atmosfera frágil. Victor tentou interromper o testemunho dela com uma objeção alta. Alegou que ela estava exagerando. O juiz imediatamente ordenou ele parar de falar. A voz dele quebrou em silêncio sob o comando severo. Os jurados trocaram olhares, alguns balançando as cabeças no surto inapropriado. O promotor então se adiantou com uma série de documentos que expunham as atividades financeiras ilegais de Victor. Apresentou registros de dívidas escondidas, transferências falsificadas e retiradas suspeitas. Cada folha de papel adicionou peso ao caso crescente contra ele. A sala absorveu a evidência com olhos se arregalando. Não era mais só sobre violência. Tinha se tornado um retrato de um homem capaz de engano em múltiplos níveis. Depois vieram as testemunhas. O médico de Lily explicou a condição médica dela no dia do incidente e descreveu os riscos que ela e o bebê enfrentaram. Harold Bennett recontou o que viu e por que gravou o vídeo. Os policiais explicaram a evidência coletada durante a busca na casa dos Hart. Cada testemunho lascou a credibilidade de Victor. Cada testemunha pintou uma imagem mais clara da verdade. Mentiras não tinham mais espaço para se esconder. No momento em que as declarações finais terminaram, os jurados precisaram de pouco tempo para deliberar. Quando retornaram, o tribunal ficou parado. O presidente se levantou. A voz dele estava calma mas resoluta. Declarou Victor Hart culpado em todas as acusações principais. Uma ondulação de emoção moveu pela sala. Suspiros foram ouvidos de alguns espectadores. Outros acenaram em concordância, os rostos solenes. Victor desabou na cadeira dele com uma aparência de descrença. A pele dele ficou pálida, quase cinza. As mãos dele tremeram incontrolavelmente. Pela primeira vez, parecia compreender completamente as consequências das ações dele. Desapareceu a arrogância que uma vez usou como armadura. No lugar estava medo e colapso. Lily fechou os olhos. Lágrimas rolaram pelo rosto, não de dor, mas de alívio. Colocou a mão na barriga e respirou profundamente. O som do veredicto pareceu uma libertação há muito aguardada. Um choro suave escapou dos lábios dela, mas era um choro de paz. Harold, sentado ao lado dela, estendeu a mão e gentilmente segurou a mão dela. Os olhos dele carregavam orgulho, empatia e a força tranquila de alguém que tinha lutado uma batalha pessoal através dela. O juiz então se virou para Victor. O tribunal permaneceu silencioso enquanto o juiz falava. Revisou as acusações, a evidência e o impacto emocional das ações de Victor. Quando chegou na sentença, encontrou os olhos desesperados de Victor com firmeza inabalável. Anunciou que Victor Hart serviria 25 anos na prisão. As palavras ecoaram pela sala como um sino final de justiça. Os joelhos de Victor dobraram enquanto oficiais o levantavam da cadeira. Foi escoltado para fora do tribunal com a cabeça baixa e os pulsos amarrados. Não falou. Não lutou. O silêncio que seguiu ele porta afora foi um contraste marcante com o caos que uma vez trouxe para a vida de Lily. De volta na cadeira de testemunhas, Lily exalou uma respiração longa e trêmula. Sussurrou suavemente que o filho dela estava finalmente seguro. Enquanto se apoiava gentilmente no ombro de Harold, o tribunal lentamente esva. Você acredita em segunda chance? E se eu te contar que existe uma mulher que foi jogada de um penhasco no meio do deserto, grávida de 6 meses, por uma amante que queria seu lugar, enquanto o marido milionário simplesmente assistia? E sabe o que é mais insano? Ela sobreviveu. E quando voltou, destruiu cada mentira que eles construíram. Fica comigo porque essa história vai te deixar sem palavras. Antes de começar, me conta, que horas são aí onde você está?
De qual cidade você está assistindo? Joga nos comentários, quero muito saber de vocês. Então, imagina a cena. Final de tarde no Red Rock Canyon, Nevada. Aquele calor seco que faz a garganta arder. O vento empurrando a poeira vermelha pelo ar. E ali, naquele cenário que parecia cartão postal, estava acontecendo algo que ninguém imaginaria. Evelyn Hart estava sentada na cadeira de rodas dela, 6 meses de gravidez, esperando o marido falar alguma coisa. Qualquer coisa que mostrasse que ele ainda tinha um pingo de humanidade. Mas Grant Hart. Ele só ficava ali parado, alguns passos de distância, com aquele silêncio pesado que sufocava mais que o próprio deserto. O cara tinha um terno caríssimo que parecia completamente fora de lugar naquele cenário árido. E o pior? Ele não conseguia nem olhar nos olhos da própria esposa. Agora, presta atenção no que vem agora. Do lado dele estava Marissa Lane, a amante. Aquela mulher que parecia estar posando para foto mesmo estando no meio do nada. Cabelo loiro pegando vento, um sorriso gelado que não chegava nem perto dos olhos. Sabe aquele tipo de pessoa que nunca passou sufoco na vida e acha que o mundo gira em torno dela? Então, era exatamente isso. Evelyn respirou fundo e colocou as mãos na barriga. Cada movimento era calculado, cuidadoso. O bebê se mexia lá dentro, lembrando ela do motivo pelo qual tinha que continuar forte. Ela tinha passado por um acidente de carro uns meses antes que deixou as pernas dela fracas. Na época, achou que tinha sido só azar. Mas agora, ali naquele penhasco, as peças começavam a se encaixar de um jeito aterrorizante. Você disse que queria conversar. Evelyn forçou a voz a sair, mesmo tremendo. Por que aqui? Por que esse lugar? E sabe o que Marissa fez? Riu. Aquela risada baixa, venenosa. Porque é poético, ela disse, com uma doçura falsa que fazia o estômago revirar. Grant achou que ia te ajudar a entender que as coisas estão terminando. Por isso escolhemos essa vista. O coração de Evelyn quase parou. Ela tinha ido até ali esperando, sei lá, talvez uma reconciliação. Uma conversa honesta. Qualquer coisa menos aquilo. Olhou pro Grant, procurando algum sinal de que ele ia corrigir a Marissa. Nada. O cara só virou pro Canyon, encarando o vazio como se fosse mais fácil que encarar a própria esposa. Marissa se aproximou, agachou na frente de Evelyn até ficarem olho no olho. Você nunca foi forte o suficiente para segurar um homem como Grant, ela sussurrou. Você puxou ele para baixo. Fez ele virar pequeno. O mundo pertence a quem consegue acompanhar o ritmo. E isso nunca foi você. Olha, a humilhação queimou por dentro. Mas Evelyn apertou os braços da cadeira com força. Ela não ia desmoronar na frente daquela mulher. Eu amei ele, disse Evelyn. Amor importa. Compromisso importa. Marissa levantou e balançou a cabeça. Essas palavras são para mulheres que já perderam. O vento ficou mais forte. Evelyn tremeu. Por favor, fala alguma coisa. Porque você me trouxe aqui. Grant respirou fundo, mas continuou sem olhar. E foi aí que aconteceu. Marissa foi para trás da cadeira de rodas. O salto dela clicou de leve no chão de pedra. Evelyn sentiu uma pressão nas costas da cadeira. Aquele toque que ela nunca ia esquecer. Marissa se inclinou até os lábios dela ficarem bem perto do ouvido de Evelyn. Porque é aqui que seus problemas terminam, ela sussurrou com um sorriso que congelou o sangue de Evelyn. O pânico explodiu. Evelyn tentou virar a cadeira, mas as pernas fracas não ajudavam em nada. Ela agarrou as rodas com as mãos tremendo, mas o terreno dificultava tudo. Grant estava ali, a alguns metros, olhando para as paredes do canyon ao invés da esposa. A recusa dele em se virar era como uma sentença de morte. Marissa apertou mais forte. Grant se encolheu, mas não interveio. Simplesmente olhou para o outro lado, cruzando os braços como se estivesse se preparando para o som de algo quebrando. Por favor, eu estou grávida. Não faz isso. O bebê, por favor. Por um segundo, Marissa hesitou. A expressão dela amoleceu, como se tivesse considerado as palavras. Evelyn sentiu uma faísca de esperança. Mas durou menos que um suspiro. Você sempre foi tão dramática, Marissa disse. E empurrou. O mundo virou de cabeça para baixo. O canyon girou. O vento rugiu nos ouvidos de Evelyn. O coração bateu contra as costelas enquanto a gravidade puxava ela para baixo. O bebê chutou, um movimento desesperado de vida lá dentro. Evelyn gritou por socorro, por misericórdia, por qualquer coisa que pudesse parar o inevitável. Mas só tinha ar. E o eco distante da respiração satisfeita de Marissa. A cadeira bateu nas pedras primeiro. Metal estourando e se retorcendo.
Evelyn sentiu uma explosão de dor atravessar o corpo quando colidiu com o chão irregular. A escuridão pulsou nas bordas da visão. Ela sentiu o gosto de sangue. Tentou respirar, mas a agonia nas costelas dificultava tudo. Lá em cima, ela ouviu passos se afastando. A voz de Grant, fraca e tensa. Depois Marissa falando algo que ela não conseguiu entender. E então, o som de um motor ligando. Os olhos de Evelyn se fecharam. Ela se agarrou a um único pensamento. O bebê precisa viver. De alguma forma, os dois precisam viver. Lá em cima, Grant e Marissa se afastaram da beira do penhasco. Não olharam para trás nenhuma vez. Eles acreditavam que o deserto tinha engolido Evelyn Hart para sempre. Mas o cânion ainda não tinha terminado com ela. A noite do deserto caiu como uma cortina de sombra. Pesada. Fria. E então começou a chover. Coisa rara em Nevada, mas quando vem, vem com tudo. As gotas batiam nas pedras irregulares no fundo do desfiladeiro onde Evelyn estava caída. Imóvel. O corpo retorcido entre os pedaços quebrados da cadeira de rodas. A respiração era tão fraca que quase desaparecia no meio do trovão distante. Sangue manchava a poeira ao redor dela. As mãos curvadas contra o abdômen, como se tentasse proteger a vida frágil lá dentro. Um relâmpago iluminou tudo por um segundo. Roupas rasgadas. Pele machucada. E depois, escuridão de novo. A chuva caía sem parar, encharcando o cabelo dela e congelando até os ossos. Ela não se mexia. Não conseguia. Mas o leve subir e descer do peito provava que ela ainda estava viva. Enquanto isso, a vários quilômetros dali, Jonah Miller dirigia sua picape por uma estrada de terra estreita. Ele era voluntário em patrulhas noturnas desde que largou o trabalho de médico de resgate nas montanhas anos atrás. Gostava da calma de vigiar a terra à noite. Mas essa noite tinha algo diferente. A tempestade parecia afiada demais, súbita demais. Os faróis cortavam a cortina de chuva quando ele viu um brilho prateado. Jonah desacelerou. O reflexo veio de novo. Fraco, mas inconfundível. Ele parou o carro, pegou a lanterna e desceu na noite fria. A chuva encharcou a jaqueta dele na hora, mas ele mal notou. A lanterna varreu o chão do cânion até parar numa estrutura de metal retorcida. Uma cadeira de rodas. Quebrada. Quase dobrada ao meio. O estômago de Jonah apertou. Cadeiras de rodas não apareciam em desfiladeiros por acidente. Ele desceu a encosta com cuidado, agarrando as pedras molhadas. Quando chegou no fundo, passou a lanterna em círculo. Vidro espalhado. Tecido rasgado. E então, uma figura imóvel perto das rochas. Ele foi rápido até ela. Quando se ajoelhou, a primeira coisa que notou foi o frio. A pele dela estava pálida e escorregadia de chuva. Checou o pulso. Fraco. Mas estava lá. O alívio durou um segundo antes dele ver a barriga grávida embaixo da blusa encharcada. Ele congelou. Tempestade. Ferimentos. Hipotermia. E agora um bebê. Tirou a jaqueta e enrolou no corpo tremendo dela. Inclinou perto para ouvir. No começo, só escutou a chuva batendo nas pedras. Mas então, o ritmo frágil de um batimento fetal. Fraco, mas firme o suficiente para se agarrar. Aguenta firme, vocês dois, ele sussurrou. Jonah deslizou um braço sob as costas dela e outro sob as pernas, levantando com cuidado. Ela soltou um gemido baixo, quase sumindo na tempestade. A cabeça dela caiu contra o peito dele enquanto ele subia a encosta. A lama tornava cada passo perigoso, mas Jonah empurrava para cima com o foco de quem já salvou vidas em condições bem piores. Quando chegou na picape, estava encharcado e tremendo, mas se moveu com precisão. Deitou ela no banco, cobriu com cobertores e ligou o aquecedor no máximo. Enquanto dirigia rumo à cidadezinha a 25 quilômetros dali, pegou o celular e ligou para o médico de plantão. Encontrei uma mulher no desfiladeiro. Ela está ferida e grávida. Respiração fraca. Estou levando ela agora. Ouviu as instruções, os olhos sempre indo para a forma imóvel dela. O bebê chutou uma vez. Ela sussurrou algo. Não deixa eles me acharem. A voz dela rachou como se cada palavra custasse a força que ela não tinha para gastar. Jonah se inclinou. Quem? Quem você está falando? Mas ela já tinha desmaiado de novo. A chuva batia contra o para-brisa enquanto ele acelerava. Pensou em ir direto para a clínica, mas decidiu contra. Ela estava instável demais. E se alguém realmente queria encontrar ela, não podia arriscar um lugar público. Virou em direção à cabana dele perto da floresta de pinheiros. Ele mantinha suprimentos médicos lá, um hábito que nunca abandonou depois de largar o trabalho de resgate. Quando chegou, carregou ela para dentro e colocou na cama perto da lareira.
Acendeu o fogo rápido, o brilho laranja refletindo na pele pálida dela. Limpou os cortes nos braços e no rosto, desinfetou as feridas e enfaixou com cuidado. Alguns hematomas pareciam frescos. Outros pareciam mais antigos. Ela estremecia mesmo inconsciente, como se o corpo lembrasse da dor com muita clareza. Jonah usou um Doppler portátil pequeno para checar o batimento fetal de novo. O som era suave, mas presente. Ele soltou uma respiração que estava segurando fazia tempo demais. Vocês estão seguros? Ele murmurou. Os dois. Uma hora depois, com o fogo aquecendo o cômodo, Evelyn se mexeu. Os olhos abriram devagar, nublados de medo e confusão. Ela levantou a cabeça levemente, estremeceu de dor e olhou ao redor da cabana desconhecida. A luz tremeluzente do fogo lançava sombras nas paredes de madeira. A chuva martelava o telhado. A respiração dela começou a acelerar. Onde eu estou? Ela sussurrou, a voz fina e tremendo. Jonah puxou uma cadeira para perto. Você está segura. Ninguém vai te encontrar aqui. Eu prometo. Os olhos dela se encheram de lágrimas antes que pudesse impedir. Pressionou uma mão tremendo na barriga, como se confirmasse que a criança ainda estava lá. Jonah a observou com atenção. Ele viu medo, exaustão e algo mais profundo. Ela não estava apenas machucada. Ela tinha sido um alvo. Ele sabia disso. Já tinha visto antes em pessoas fugindo de algo que não conseguiam enfrentar sozinhas. Olha, você vai ficar bem, ele disse suavemente. Vou te ajudar até você estar forte o suficiente para me contar o que aconteceu. As lágrimas de Evelyn caíram mais forte. Ela fechou os olhos, sobrecarregada pela gentileza de um estranho depois da crueldade que suportou. O fogo estalou ao lado. A chuva suavizou contra as janelas. Em minutos, ela deslizou de volta para o sono, a respiração mais estável que antes. Jonah observou por um longo tempo, ouvindo o ritmo da tempestade. Ele percebeu que o que tinha acontecido com ela essa noite não foi acidente. E quem quer que a deixou naquele canyon poderia vir procurando. Mas não essa noite. Essa noite ela estava segura. E pela primeira vez desde a queda do penhasco, Evelyn Hart descansou com uma sensação frágil mas crescente de esperança. A luz da manhã rastejou devagar pelo deserto de Nevada. O mundo parecia quieto, intocado, como se não tivesse testemunhado um ato violento na noite anterior. Mas a quilômetros dali, o caos já estava se desenrolando. Grant Hart estava diante de repórteres com uma expressão de tristeza cuidadosamente medida. Câmeras gravavam cada piscada, cada tremor da boca, cada vez que ele baixava os olhos como se o peso da dor curvasse o corpo inteiro. Ele disse à polícia que a esposa tinha ido caminhar perto do penhasco e nunca voltou, que temia que ela tivesse escorregado. A voz dele rachou em todos os momentos certos. Para quem não conhecia, ele parecia um marido devastado implorando por ajuda. Para Marissa Lane, que assistia do lado, a performance era quase divertida. Ela segurava uma mão sobre a boca num gesto de choque, mas os olhos brilhavam com um triunfo que só ela entendia. O fato de ninguém reconhecer aquele brilho a deixava ainda mais confiante. Ela não se preocupava. O deserto era impiedoso. Pessoas não sobreviviam a quedas assim. Ela acreditava que o mundo logo seguiria em frente. A polícia varreu a área do mirante durante toda a manhã. Encontraram os restos despedaçados de uma cadeira de rodas no fundo do desfiladeiro. As rodas dobradas para dentro. A estrutura de metal rachada e retorcida. O assento tinha se soltado completamente. Era claro que a queda tinha sido catastrófica. Mas nenhum corpo foi encontrado. Os policiais estudaram as rochas e as saliências estreitas, procurando qualquer sinal de Evelyn Hart. Mas o canyon manteve seu silêncio. Eles assumiram o pior. Repórteres começaram a escrever manchetes, chamando a situação de mistério trágico. Uma emissora local descreveu como um acidente devastador envolvendo mulher grávida que nunca voltou para casa. Enquanto o mundo construía sua própria narrativa, Evelyn começava a acordar devagar na cabana de Jonah Miller. A dor a atingiu no momento em que a consciência voltou. Rastejou pelas costelas, pelas costas e fundo nas pernas. Ela ofegou quando a memória da queda voltou correndo. O cômodo girou. Tentou sentar, mas desabou contra o travesseiro com um grito. Jonah estava ao lado dela num instante, a expressão suavizada. Colocou uma compressa morna contra a lombar dela e levantou um copo d'água até os lábios. Bebe devagar, ele disse. Você passou por muita coisa. Está segura aqui. A água acalmou a garganta seca. Ela respirou com cuidado, deixando o calor da compressa soltar os músculos tensos ao longo da coluna. Quando o pulso finalmente se estabilizou, Evelyn fechou os olhos e tentou invocar a coragem para falar. Jonah esperou sem pressionar.
A presença calma dele preenchia a cabana como um cobertor pesado que impedia o pânico de subir. Meu marido e eu, ela começou baixinho, tínhamos um casamento construído em dinheiro e controle. Levou anos para eu ver isso. Jonah não interrompeu. Inclinou levemente para frente, apoiando os antebraços nos joelhos. Os olhos não tinham julgamento, só preocupação. Evelyn continuou. Explicou como Grant sempre a fazia se sentir pequena. Como ele a isolou de amigos antigos. Como ele a menosprezava por decisões bobas. Como ele descartava os medos dela. Depois falou sobre o acidente de carro que machucou as pernas dela meses antes. Ela sempre acreditou que tinha sido um acidente trágico. Agora, deitada na cabana de Jonah, a verdade se formou na mente dela com clareza horrível. Eu não acho que foi acidente, ela sussurrou. Não mais. Jonah expirou forte, mas ficou em silêncio, dando espaço para ela falar. Ele costumava dizer que eu era um fardo. Ela disse. Que eu o tornava mais fraco. E a Marissa? Ela se certificou de que eu soubesse que ela me queria fora. A voz tremeu. Limpou a bochecha com as costas da mão. Eu sabia que eles eram cruéis, mas nunca pensei que eles... A respiração prendeu. Nunca pensei que eles me empurrariam para a morte. A mandíbula de Jonah se apertou. Por um momento, ele desviou o olhar, tentando controlar a raiva que surgia nele. Ouvir ela falar com tanta dor fez algo mudar dentro dele. Ele tinha resgatado muitas pessoas na vida. Mas isso parecia diferente. Parecia pessoal. Você precisa denunciar isso para a polícia, ele disse. O que aconteceu com você não pode ser ignorado. Evelyn balançou a cabeça rapidamente. Os olhos arregalaram de pânico. Não, você não entende quem o Grant é. Ele tem dinheiro, influência, conexões. Eles vão acreditar nele. Sempre acreditaram. Se eu for até eles agora sem prova, ele vai terminar o que começou. Jonah ouviu o medo na voz dela e reconheceu como o medo de alguém que viveu sob controle por tempo demais. Ele suavizou o tom. Então o que você quer que eu faça? Me esconde, ela sussurrou. Por favor, pelo menos até eu saber como provar a verdade. Não posso deixar eles me acharem. Jonah hesitou. Sabia o risco. Mas também sabia que não podia abandoná-la. A força na voz dela, mesmo quebrada e frágil, despertou algo protetor dentro dele. Tá bom, ele disse. Vou guardar seu segredo. Mas vamos garantir que você receba cuidados médicos e vamos monitorar sua gravidez de perto. Evelyn assentiu com gratidão. Os olhos brilharam enquanto olhava para ele. Obrigada. Sério mesmo. Obrigada. Naquele momento, Jonah percebeu que apesar dos hematomas na pele e do medo na voz, havia um poder quieto dentro dela. Ela não era tão frágil quanto parecia. Em outro lugar, a notícia do desaparecimento dela se espalhou pela região. Vizinhos, colegas de trabalho e estranhos discutiam o mistério nas redes sociais. Manchetes especulavam sobre o que poderia ter acontecido. Programas de TV debatiam se ela tinha se perdido ou sofrido um acidente trágico. Autoridades policiais enfatizavam que a investigação estava em andamento. Repórteres repassavam a entrevista dramática de Grant repetidamente, retratando ele como marido em luto, desesperado por respostas. De volta à cabana, Evelyn ouviu o zumbido fraco do aquecedor e o estalar lento do fogo. Sentiu o peso da situação se assentar no peito. Se ela se revelasse cedo demais, Grant a encontraria. Ela o conhecia bem demais. Ele não permitiria pontas soltas. Não permitiria que ela falasse. Colocou uma mão protetora sobre o estômago. O bebê se mexeu gentilmente sob as pontas dos dedos. Era um lembrete de que ela não estava lutando só por si mesma. Estava lutando pela criança. Jonah sentou do outro lado, estudando a expressão dela com compreensão quieta. Ele sentiu a determinação crescendo por trás do medo. Ela era uma mulher que tinha sido empurrada para o limite e se recusou a cair. Evelyn soltou uma respiração trêmula. Ele vai tentar me matar de novo se souber que sobrevivi. Jonah sentiu. Então ele não pode saber. Ainda não. E naquela cabana, com a tempestade passando lá fora e o cheiro de pinheiro flutuando pelo ar, Evelyn entendeu a verdade. Ela tinha sobrevivido ao impossível. Mas a sobrevivência era apenas o começo. A manhã seguinte, a tempestade tinha passado, deixando o deserto de nevada lavado e pálido sob o sol nascente. O ar estava fresco e nítido, carregando o cheiro de pedra molhada e pinheiro da floresta próxima. Dentro da cabana de Jonah, Evelyn sentou apoiada contra um travesseiro, respirando devagar enquanto se preparava para o próximo passo na cura.
Jonah entrou no quarto com um casaco quente e disse gentilmente que precisavam visitar um médico em quem ele confiava. Explicou que a clínica era pequena e a equipe respeitava a privacidade. Evelyn hesitou. Mas o movimento suave na barriga a lembrou de que não estava sozinha. Finalmente assentiu. A viagem até a cidade foi quieta. Jonah ficava olhando para ela, preocupado que pudesse desmaiar de dor. Quando chegaram, ele a ajudou a entrar por uma entrada dos fundos para evitar a tensão. A obstetra, uma mulher calma com mãos gentis, examinou Evelyn com muito cuidado. O cômodo ficou em silêncio enquanto a médica escutava o batimento do bebê. O som rítmico fraco preencheu o espaço. Evelyn fechou os olhos enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. A médica confirmou que a criança estava viva e crescendo. Mas acrescentou firmemente que Evelyn precisava de repouso absoluto. O corpo dela tinha sobrevivido a um trauma incrível e não podia suportar tensão adicional. O alívio atravessou Evelyn tão completamente que ela começou a soluçar. Jonah colocou uma mão de apoio no ombro dela enquanto a médica explicava um plano de recuperação. Evelyn sussurrou gratidão. O medo de perder a criança tinha assombrado cada respiração desde a queda. Ouvir aquele batimento minúsculo deu a ela um motivo para seguir em frente. Quando voltaram para a cabana, Jonah começou a transformar um dos quartos vagos num espaço de descanso privado para ela. Trouxe cobertores, um colchão mais macio, travesseiros novos e colocou uma luminária ao lado da cama. Garantiu que ela tivesse água, vitaminas pré-natais e um sino que pudesse tocar se precisasse de ajuda. O cuidado que ele mostrou a surpreendeu. Ela tinha esquecido como era ser tratada com gentileza. Nos próximos dias, Evelyn tentou reconstruir a força. Lutava para se mover sem dor. As pernas tremiam a cada mudança de peso, mas ela se forçou a tentar. Jonah ensinou a usar um par de muletas leves. Ela odiava o quanto se sentia devagar, o quanto os músculos protestavam ferozmente. Mas ela se recusou a desistir. Avançou pouco a pouco. Jonah ficou por perto, sempre pronto para estabilizar ela, sempre paciente. As noites se tornaram momentos de paz. Jonah cozinhava refeições simples. Sopas ou pão quente com vegetais. Comiam na mesinha de madeira perto da janela onde a floresta se estendia além do vidro em ondas verdes suaves. Evelyn encontrou conforto na rotina. Começou a se sentir segura ali, escondida de um mundo que acreditava que ela não existia mais. Ainda assim, pesadelos a visitavam à noite. Ela acordava de repente, ofegando, vendo de novo o momento em que as mãos de Marissa empurraram a cadeira para frente. Sentia a queda livre. Ouvia o barulho do vento. Cada vez que acordava tremendo, agarrando o estômago em pânico, Jonah vinha até a porta, sentava ao lado dela e falava suavemente até a respiração dela desacelerar. Você está viva. Você sobreviveu. Você já venceu. A voz firme dele afastava o medo. Conforme a força voltava devagar, Evelyn começou a documentar tudo o que tinha acontecido. Escreveu datas, memórias, fragmentos de conversas e detalhes que antes tentava ignorar. Escreveu sobre a queda. Escreveu sobre o antigo acidente de carro que agora parecia suspeito. Escreveu sobre como Grant monitorava os gastos dela, os movimentos, as amizades. Escreveu sobre as palavras zombadoras de Marissa e a frieza nos olhos do marido. Reuniu qualquer coisa que pudesse um dia se tornar evidência. Jonah notou a determinação e ofereceu ajuda. Trouxe o laptop antigo e vários dispositivos que usava em busca e resgate. Juntos, acessaram a conta de e-mail antiga dela. Vasculharam mensagens que Grant tinha escondido ou deletado do telefone dela. Evelyn descobriu documentos financeiros que nunca tinha visto antes. Transferências bancárias. Arquivos protegidos por senha. Recibos de compras de luxo que ela não fez. Cada descoberta colocava novo peso nos ombros. Então encontraram uma transferência grande feita na noite da queda. Foi para uma conta conectada a um contratante privado em Las Vegas. A descrição era vaga, mas o timing era inegável. Jonah se recostou na cadeira com expressão sombria. Isso não foi crime passional. Isso foi planejado. Evelyn encarou a tela, a garganta apertada. Sempre esperou que pelo menos parte do casamento tivesse sido construída em verdade. Agora via que Grant estava preparando o desaparecimento dela muito antes de perceber que ele a queria fora. A dor daquela realização cortou mais fundo que os hematomas ainda curando pelas costelas. Mais tarde naquela noite, Jonah sentou com ela na varanda enquanto o céu escurecia. Ele disse gentilmente que ela precisava pensar além da raiva. Lembrou que a criança precisaria da estabilidade e coragem dela no futuro. Vingança não construiria a vida que ela merecia. Justiça sim. Evelyn enxugou as lágrimas e assentiu. Não estou procurando violência.
Estou procurando a verdade vir à tona. Quero viver no mundo onde ele não pode nos machucar de novo. A voz estava firme apesar do medo por baixo. Jonah olhou para ela com um respeito que não mostrava para muitas pessoas. Você é mais forte do que pensa, ele disse. Ela baixou o olhar, envergonhada e grata, sentindo pela primeira vez em muito tempo que alguém a via como mais que um fardo. Conforme os dias passavam, Evelyn continuou os exercícios. Os passos ficaram mais estáveis. As mãos tremiam menos quando se levantava da cama. Cada melhora, não importa quão pequena, renovava a confiança. Ela percebeu que estava recuperando pedaços de si mesma que Grant tinha tirado muito antes da queda. Mas ela sabia que o momento que temia ainda estava chegando. O momento em que teria que enfrentar o mundo de novo. Quando teria que enfrentar Grant. Quando o silêncio não a protegeria mais. Olhou pela janela para as montanhas. A presença inamovível delas a lembrava que força não é ausência de dor. É a disposição de se levantar apesar dela. E ela sabia que aquele dia estava se aproximando. Podia sentir no batimento firme sob a mão. E no fogo crescente dentro do peito. Las Vegas brilhava sob o sol do fim da tarde, suas luzes de neon piscando muito antes da escuridão chegar. No centro da cidade, um grande serviço memorial estava sendo preparado dentro de um dos salões de festas de hotel mais prestigiados. Os lustres brilhavam com luz dourada. Fileiras de cadeiras brancas alinhavam o chão. Uma foto grande e emoldurada de Evelyn Hart ficava na frente, cercada de lírios. Música instrumental suave tocava pelos alto-falantes, criando uma atmosfera de luto que parecia pesadamente coreografada. Grant Hart ficava perto do pódio praticando a expressão que usaria quando pisasse diante das câmeras. Convidados entravam. Membros da imprensa tomavam posições. Câmeras piscavam frequentemente, capturando a postura solene de Grant. Comentaristas sussurravam que ele parecia um homem cujo mundo inteiro tinha sido despedaçado. Ele mantinha as mãos apertadas, o olhar baixado como se preparando para um funeral ao invés de uma performance encenada. Repórteres de várias redes falavam respeitosamente sobre desaparecimento trágico e coração partido de um marido que se recusava a desistir da esperança. A apenas um passo dele, Marissa Lane irradiava orgulho. Usava um vestido preto justo e um sorriso simpático, mas os olhos traíam a satisfação. Observava a multidão com ar de alguém que acreditava ter vencido. Inclinou para Grant uma vez e sussurrou algo, fazendo ele acenar levemente. Quando câmeras eram direcionadas para ela, adotava a expressão triste que desaparecia no momento em que a atenção se desviava. Quando a cerimônia começou, um repórter de uma emissora regional levantou a mão. Perguntou por que a busca não tinha produzido um corpo e se os investigadores tinham sugerido crime. A pergunta fez a compostura de Grant vacilar. Ele mudou o peso e pigarreou, oferecendo resposta vaga sobre confiar nas autoridades. Desviou com habilidade. Mas o momento revelou uma pequena rachadura na imagem que tinha construído. Enquanto isso, um número crescente de policiais começava a expressar preocupação sobre a ausência de corpo. A descoberta da cadeira de rodas despedaçada tinha aprofundado o mistério ao invés de resolvê-lo. O cânion era impiedoso, mas corpos raramente se perdiam completamente. Conforme os dias passavam, a inquietação crescia. Grant mantinha a persona de marido em luto. Mas cada vez que ensaiava a tristeza diante do espelho, o medo tremeluzia nas bordas da confiança. Sem corpo, sempre havia espaço para dúvida. E dúvida era perigoso. Durante o memorial, um convidado sussurrou que Evelyn tinha sido uma mulher gentil que não merecia desaparecer assim. Outro comentou que Grant estava se segurando notavelmente bem para alguém passando por tal perda. Cada comentário fazia Marissa sorrir. Ela se aproximou de Grant e murmurou. Ela foi completamente. Você precisa parar de se preocupar. Grant manteve os olhos no chão enquanto sussurrava de volta. Reze para você estar certa. Enquanto a cidade lamentava uma mulher que acreditavam perdida para sempre, Evelyn sentava na cabana de Jonah envolta num cobertor, encarando a televisão que exibia a cerimônia fabricada. A respiração prendeu na garganta quando viu o próprio rosto decorado com flores como se já estivesse enterrada. Lágrimas escorreram pelo rosto. Tanto de choque quanto de desgosto. Pressionou a mão contra o peito e tentou estabilizar a respiração. Ver o mundo tratá-la como morta a encheu de uma dor complexa que não conseguia descrever. Jonah entrou no cômodo, viu a tela e imediatamente alcançou o controle remoto. Desligou a televisão e se agachou ao lado dela. Um dia, ele disse gentilmente, eles vão ser forçados a enfrentar a verdade. As palavras carregavam uma força quieta que Evelyn se agarrou. Enxugou os olhos, sentindo a picada da traição mais agudamente que nunca. Grant não estava apenas disposto a matá-la.
Estava disposto a celebrar a morte dela para admiração pública. Inalou tremendo enquanto o bebê se mexia dentro. O mundo acredita nele porque ele é rico. Ela sussurrou. Ele sabe como fazer as pessoas verem o que ele quer que vejam. Ninguém sabe que estou viva. Jonah apoiou uma mão no ombro dela. Mas alguém vai acreditar em você. Só precisamos de uma pessoa com poder para ajudar. A ideia permaneceu nos pensamentos de Evelyn. Tinha passado tanto tempo tentando esquecer o mundo de onde veio que quase esqueceu das poucas pessoas que já se importaram. Devagar, uma imagem se formou na mente. Uma mulher com olhos afiados e voz firme. Uma mulher que a tinha ajudado anos atrás com questões financeiras complicadas. Uma advogada aposentada chamada Patricia Meyer. Patricia tinha se mudado para Reno depois de se afastar da carreira legal. Sempre tinha tratado Evelyn com respeito. Diferente de muitas pessoas nos círculos sociais de Grant. Evelyn sussurrou o nome em voz alta e Jonah sentiu em aprovação. Entre em contato com ela. Ela pode nos ajudar a achar a direção certa. Levou várias horas para Evelyn reunir coragem. Usou o telefone de Jonah para enviar mensagem discreta pedindo reunião privada. Não incluiu detalhes. Só que precisava de ajuda urgente e não podia explicar por texto. A resposta veio mais rápido que o esperado. Patricia concordou em encontrá-la numa cabana pequena nos arredores de Reno. No dia seguinte, Jonah dirigiu Evelyn até o local. Chegaram cedo. Evelyn mexia nas mangas, apavorada que Patricia não acreditasse na história ou se recusasse a se envolver. Quando Patricia finalmente entrou, os olhos arregalaram. Ela ofegou, cobriu a boca e imediatamente explodiu em lágrimas. Evelyn, meu Deus, eles disseram que você tinha ido embora. Evelyn ficou de pé com pernas tremendo e permitiu que Patricia a abraçasse. As mãos da mulher mais velha tremiam enquanto tocava o rosto de Evelyn, confirmando que era real. Quando sentaram, Evelyn recontou cada momento da provação. Descreveu a queda, a traição, a fuga e a recuperação. Patricia ouviu sem interromper, embora a expressão escurecesse a cada detalhe. Ninguém tem direito de tirar a vida de uma mulher grávida, Patricia disse finalmente. Vou te ajudar. Não vou deixar eles saírem impunes. A promessa se instalou no coração de Evelyn como pedra de esperança. Ela entregou a Patricia a pasta contendo as evidências que tinha reunido. E-mails. Registros financeiros. Notas. Patricia aceitou os documentos com aceno solene e os guardou com segurança. Na volta, o bebê chutou suavemente. Evelyn colocou a mão sobre o abdômen e sentiu a garantia de vida pressionando contra a palma. Era lembrete de que tinha sobrevivido por um motivo. Sussurrou baixinho. Mamãe está voltando. Mas não vai ser a mesma mulher que era antes. E Jonah, ouvindo as palavras, olhou para ela com um olhar que entendia tudo sem precisar dizer nada. O sol da manhã filtrava suavemente pelos galhos de pinheiro fora da cabana de Jonah enquanto Evelyn ficava ao lado do corrimão de madeira, agarrando com as duas mãos. A respiração tremeu levemente enquanto posicionava os pés. Jonah ajustou o andador novo que tinha comprado e colocou na frente dela com encorajamento quieto. Ela assentiu, determinada, e aliviou o peso para frente. A estrutura de metal a estabilizou enquanto tentava o primeiro passo do dia. As pernas vacilaram. Dor surgia pela lombar. Mas ela não desistiu. Levantou o pé de novo e moveu alguns centímetros. Depois de novo. Quando os joelhos dobraram, se segurou. Quando a exaustão bateu no peito, parou para respirar. Depois continuou. Jonah ficou ao alcance dos braços, pronto para pegá-la se caísse. Mas não interferiu a menos que necessário. Viu a força nos olhos dela e sabia que ela precisava sentir propriedade de cada vitória. Apesar do esforço, ela desabou 2 vezes antes do meio-dia. A primeira queda deixou as palmas arranhadas. A segunda deixou sem fôlego enquanto se agarrava ao andador, ofegando de frustração. Mas cada vez ela se empurrava para cima. A determinação crescendo mais forte. Jonah observou de perto. E algo mudou no olhar dele. A pena que uma vez sentiu tinha se transformado em profunda admiração. Ele via não uma mulher quebrada, mas uma sobrevivente lutando de volta. Pedaço por pedaço. Quando finalmente descansou, Evelyn enxugou a testa e sussurrou que não queria Jonah pego no fogo cruzado do passado. A voz rachou enquanto falava. Disse que Grant era perigoso. Que o alcance dele era longo. Que a coisa mais segura para Jonah seria ir embora. Jonah se aproximou, balançando a cabeça com calma firme. Você e o bebê são o motivo de eu ainda estar aqui, ele disse. Isso é tudo que importa. A sinceridade fez os olhos dela brilharem. Sentiu gratidão florescendo dentro. Mas se forçou a manter as emoções sob controle.
Não podia permitir que o coração confundisse gentileza com algo mais profundo. Ainda não. Não enquanto a vida ainda era frágil e incerta. Conforme os dias passavam, Evelyn dedicava mais e mais tempo trabalhando com Patricia Meyer. Sentava na mesa da cabana com pilhas de papéis, a caneta se movendo firme enquanto documentava tudo que lembrava. Olhava extratos financeiros antigos, rechecava logs de e-mail e revisitava conversas antigas que antes pareciam sem sentido. Patricia falava com ela por chamadas seguras, guiando pelo processo de reunir evidências que pudessem resistir escrutínio legal. A investigação de Patricia se expandiu rapidamente. Seguiu o rastro de dinheiro que Grant vinha movendo por meses. Estudou transferências bancárias e registros de negócios. Uma transação chamou atenção. Era rotulada como pagamento confidencial. Grande o suficiente para levantar suspeita. E foi feita na noite exata em que Evelyn foi empurrada do penhasco. Patricia enviou os detalhes para Evelyn. Ver os números na tela fez o estômago de Evelyn revirar. Era prova. Prova dolorosa. Grant não tinha agido por impulso. Tinha planejado o desaparecimento dela. A realização acendeu algo dentro. Raiva queimou através dela. Mas não consumiu. Segurou firme, recusando deixar ditar as ações. Tinha aprendido demais sobre medo para deixar raiva nublar o julgamento. Agora respirou fundo. Mão pressionada no estômago. Absorvendo a verdade sem deixar sobrepujar. Notícias do mundo externo continuavam entrando na cabana de Jonah. A polícia anunciou que a busca tinha terminado sem avistamento do corpo de Evelyn. A declaração, pretendida como conclusão formal, perturbou o público e a aplicação da lei igualmente. O Canyon tinha muitos perigos. Mas mesmo no terreno mais duro, restos eram usualmente encontrados. Oficiais admitiram baixinho que a ausência de corpo levantava questões que ainda não podiam responder. Grant, porém, não encontrou conforto no anúncio. A narrativa cuidadosamente construída dependia do mundo acreditando que Evelyn tinha morrido num acidente trágico. Agora cada dia sem corpo intensificava a ansiedade. Ficou inquieto. Andava à noite. Bebia mais que o usual. Marissa viu isso e sugeriu que saíssem de Nevada por um tempo. Talvez viajassem pro exterior. Acreditava que distância aliviaria a suspeita. Acreditava que desaparecer temporariamente daria controle. Mas Grant recusou. Fugir o faria parecer culpado. Ele gritou com Marissa por até sugerir. O medo estava se tornando incontrolável. E Marissa podia ver rachaduras se formando na confiança. Se ele quebrasse sob pressão, poderia levá-la junto. A parceria que antes achava que a empoderava estava começando a parecer armadilha. De volta à cabana, Jonah aconselhou Evelyn a se preparar para o momento em que reapareceria publicamente. Sabia que confrontação era inevitável. Disse que a força dela estava quase restaurada. Que tinha reunido evidência suficiente para apoiar as reivindicações. Ela assentiu. Entendeu. Estava construindo em direção àquele momento com cada passo. Cada hematoma. Cada respiração desde que Jonah a puxou do desfiladeiro. Evelyn tomou uma decisão. Voltaria quando tivesse a evidência mais forte possível. Quando a verdade fosse inegável. Quando Grant e Marissa não pudessem mais torcer a história em algo conveniente. Voltaria não como a mulher que tentaram eliminar, mas como alguém renascida pela força da própria vontade. Jonah prometeu ficar ao lado. Aconteça o que acontecer, ele disse. Onde quer que isso leve, não vou te deixar. A promessa se instalou quentinha no peito. Ela colocou a mão sobre o estômago e sussurrou para a criança. Você é o motivo de eu estar viva. O bebê respondeu com chute gentil como se oferecesse garantia. Evelyn sorriu, pressionando a mão mais firmemente contra o movimento pequeno. Sentiu força retornando não só para o corpo, mas também para o espírito. O medo que antes a controlava estava sumindo. No lugar subia algo feroz e firme. Algo que parecia destino. Olhou pela janela da cabana para as montanhas distantes. Ficavam altas e inflexíveis. Esculpidas por tempestades. Mas nunca quebradas. Elas entendia agora. Era hora de subir. Hora de lutar. Hora de se tornar a mulher que sempre foi destinada a ser. Uma guerreira moldada não por ódio, mas pelo fogo inabalável do amor de mãe. Os dias se alongaram conforme o verão se instalou sobre Nevada. E a cada novo nascer do sol, Evelyn sentia o ar mudar ao redor. O mundo fora da cabana de Jonah estava começando a se mover a favor dela. Começou quando Patricia Meyer entrou em contato com voz firme e energia que disse a Evelyn que algo significativo tinha acontecido. Patricia tinha localizado a ex-governanta que trabalhará na propriedade Hart. Uma mulher que tinha observado muito mais do que ousara falar. A governanta concordou em dar declaração privada.
Quando Patrícia sentou do outro lado na sala alugada em Reno, as mãos da mulher mais velha tremeram. Admitiu que tinha ouvido Grant e Marissa discutindo meses antes sobre como lidar com Evelyn. Não sabiam que ela estava no corredor. Lembrou da voz de Marissa, afiada e impaciente, dizendo que Evelyn estava se tornando problema que não podiam ignorar. Grant respondeu com quietude gelada que sugeria que já tinha tomado decisão. A memória tinha assombrado a governanta. E ela chorou enquanto explicava que culpa a forçou a aparecer. Patrícia gravou a declaração com cuidado meticuloso. Os detalhes adicionaram combustível à investigação que estava construindo. Sabia que precisava de mais. Contatou um investigador privado em Las Vegas. Um homem com décadas de experiência rastreando pegadas digitais e movimentos físicos. Enviou cada pedaço de informação que tinha descoberto. Em uma semana, ele ligou de volta, falando com voz firme que revelava tanto profissionalismo quanto surpresa. Tinha localizado filmagem de câmera de trânsito da noite em que Evelyn caiu. Mostrava claramente Grant e Marissa saindo da área do penhasco juntos. Nenhum parecia angustiado. Estavam calmos. Calmos demais. A filmagem congelou Patrícia até o âmago. Repassou várias vezes. Incapaz de acreditar na compostura nos rostos deles depois do que fizeram. Encaminhou os arquivos para Evelyn com aviso de que as imagens podiam ser difíceis de ver. Evelyn assistiu na cabana de Jonah enquanto prendia a respiração. Viu o rosto sem expressão de Grant iluminado pelos faróis. Viu o sorriso satisfeito de Marissa enquanto ajustava o cabelo. A natureza casual da partida fez a pele de Evelyn arrepiar. Patrícia jurou proteger Evelyn tão ferozmente quanto protegeria a própria criança. Entendia o perigo que Evelyn enfrentava. E a coragem que levava para aparecer. As mensagens ficaram mais frequentes. Cheias de atualizações e garantias. Cada palavra parecia tábua de salvação para Evelyn. Lembrete de que não estava mais lutando sozinha. Ao mesmo tempo, Evelyn podia sentir outra força apoiando. Jonah tinha se tornado a âncora. Checava constantemente com dizeres quietos que fortaleciam o espírito. Cozinhava. Quando ela esquecia de comer. Ouvia quando precisava falar. Recuava quando precisava de espaço. A presença dele a estabilizava. Lembrava que cura não era só processo físico, mas emocional também. O fogo dentro do coração crescia mais brilhante cada vez que via a fé nos olhos dele. O corpo também continuava se recuperando. Cada manhã caminhava pela varandinha pequena fora da cabana sem muletas. Os passos eram lentos mas firmes. Quando chegava no fim, frequentemente olhava para as montanhas, sentindo como se estivessem subindo com ela. Na terceira semana, estava forte o suficiente para subir os primeiros degraus levando ao sótão da cabana. Jonah observou de distância segura e bateu palmas suavemente quando ela chegou no topo. Ela riu pela primeira vez em semanas. Durante consulta de acompanhamento, a médica confirmou o que Evelyn mais precisava ouvir. O bebê estava se desenvolvendo lindamente. O batimento era forte e claro. A médica sorriu calorosamente e disse que a resiliência de Evelyn tinha dado chance incrível à criança. Evelyn pressionou mão no estômago. Arrebatada de gratidão. Cada movimento do bebê a lembrava do porquê ainda estava lutando. A aterrava no presente. E fortalecia a esperança para o futuro. Enquanto isso, o mundo externo estava se desfazendo para Grant Hart. Não dormia mais à noite. Andava pela mansão, repassando possibilidades na mente. Bebendo copo após copo de uísque até a garrafa secar. Gritava com a equipe. Se trancava no escritório. Vasculhava o telefone de Marissa sem permissão. Convencido que ela estava falando com alguém. O medo se tornou sombra que o seguia de cômodo em cômodo. Marissa sentiu a mudança também. Observava Grant com mal-estar. Começou a sentir perigo no comportamento. Se perguntava se ele suspeitava que tinha mantido alguns detalhes escondidos. A memória de empurrar Evelyn a assombrava de jeitos que não esperava. Começou a pensar em deixar Nevada inteiramente. Imaginou embarcar num avião. Começar fresco em outro lugar. Até pesquisou voos em segredo. Mas Grant interceptou quando tentou deslizar o telefone na bolsa. Confrontou com olhos estreitos. Acusou de planejar traí-lo. A tensão entre eles cresceu insuportável. Marissa se sentiu presa. Assim como Evelyn antes. A ambição a levou para esse pesadelo. E agora percebia que o homem que pensou controlar poderia destruí-la antes que pudesse escapar. De volta à cabana, Evelyn assistia a segmentos de notícias sobre aparições públicas de Grant. Ele parecia mais magro. Mais pálido. A fachada confiante que antes mantinha estava rachando sob peso da culpa. Evelyn reconheceu o olhar assombrado nos olhos. Não era remorso. Era medo.
Entendia que mesmo se os tribunais ainda não o pegaram, a consciência pegou. E aquele desmoronamento lento era forma própria de punição. Uma noite, sentados fora, Jonah apoiou mão no corrimão e olhou para ela com orgulho quieto. Justiça é estrada longa, ele disse. Mas você está caminhando na direção certa. Evelyn assentiu. Sentiu a verdade das palavras fundo no peito. Tocou a estrutura quebrada da cadeira de rodas que Jonah tinha salvado depois de resgatá-la. Ficava no canto da varanda. Dobrada e enferrujada. Lembrete tanto do sofrimento quanto da sobrevivência. Passou os dedos pelo metal retorcido. Simbolizava tudo que suportou. Cada medo que conquistou. E cada respiração que se recusou a desistir. Quando falou, a voz estava firme. Vou voltar. Não disse com raiva ou tremendo. Disse com certeza. Disse com força de alguém que tinha subido da beira da morte e ficado de pé de novo. Disse como mulher que tinha recuperado a vida. Olhou para as luzes distantes da cidade e sentiu o futuro chamando. E estava finalmente pronta para responder. A manhã do evento começou com quietude que parecia quase cerimonial. Na tranquilidade da cabana de Jonah, Evelyn ficou diante do espelho, ajustando o vestido branco simples que Patrícia insistiu que usasse. Era modesto, suave, sem ornamentos. Mas o jeito que caía pelos ombros a fazia parecer quase luminosa. A gravidez mostrava claramente agora. A vida crescendo dentro arredondava a silhueta e fortalecia a postura. Deixou uma mão descansar gentilmente sobre o estômago. Estava nervosa. Mas estava pronta. Patrícia tinha planejado cada detalhe com precisão meticulosa. Escolhera esse dia porque Grant Hart estaria revelando o novo projeto imobiliário num local de luxo em Las Vegas. O evento seria televisionado nacionalmente. Políticos, investidores e jornalistas de grandes redes estariam presentes. O timing oferecia algo que Evelyn precisava mais que qualquer outra coisa. Testemunhas. Centenas delas. Câmeras que não podiam ser subornadas. Lentes que gravariam tudo no momento em que pisasse a vista. Enquanto se preparavam para sair da cabana, Jonas se aproximou com firmeza calorosa que a aterrava. Checou o arranjo dos assentos no carro e garantiu que tivesse água, identificação e cópias das evidências que Patrícia carregava na pasta. Ficou atrás dela por longo momento, sem tocar, mas oferecendo garantia quieta com presença. Quando você entrar lá, ele disse, voz baixa e firme, vou estar bem atrás. Nada vai acontecer com você hoje. Evelyn assentiu. Puxou respiração que parecia a primeira respiração completa desde a queda. Esse era o dia que subia de novo. A viagem para Las Vegas foi surreal. Os prédios cintilantes da cidade subiam contra a névoa de calor como se pertencessem a mundo que não reconhecia mais. Outdoors piscavam com anúncios de musicais, restaurantes, hotéis de luxo. Multidões enchiam as calçadas. Ninguém sabia que a mulher sentada no banco de trás da picape de Jonah era a mesma mulher que tinham visto nas notícias como desaparecida e presumida morta. Evelyn observou o mundo passar correndo. E sentiu o peso de tudo que tinha sido tirado. Hoje pegaria algo de volta. O salão do evento fervilhava de antecipação. Convidados internos sob medida e vestidos brilhantes se moviam pela entrada. Cinegrafistas ajustavam equipamentos. Microfones eram testados. Repórteres ensaiavam falas para transmissões ao vivo. Quando Grant finalmente apareceu no palco, o cômodo silenciou imediatamente. Usava terno escuro e expressão que imitava luto estoico. Alcançou o microfone com solenidade praticada. Pronto para vender outra mentira pro mundo. Do lado de fora das portas, Evelyn se firmou. O coração martelava. Mas não de medo. De propósito. Jonah colocou mão de apoio no ombro por segundo breve. Está pronta? Ele perguntou. Sim, ela sussurrou. Mais pronta do que já estive. Dentro do salão, Grant tinha acabado de começar o discurso. Agradecendo a multidão pelo apoio durante um momento difícil na vida. A voz tremeu nas bordas. Cuidadosamente calculado. Repórteres se inclinaram para frente para capturar cada palavra. Investidores acenaram respeitosamente. Marissa ficava fora do palco usando o vestido brilhante e o mesmo sorriso confiante que sempre usava quando acreditava ter vencido. Então as portas se abriram. Pessoas viraram pro som. Uma onda de sussurros ondulou pela sala. Jornalistas baixaram as câmeras. Atordoados. Vários convidados ofegaram. Uma mulher cobriu a boca com mãos tremendo. Os sussurros cresceram em murmúrio crescente. É ela. Ela está viva. É Evelyn Hart. Evelyn pisou na luz com ombros retos e queixo levantado. O vestido branco brilhava sob os holofotes superiores.
A barriga de grávida era inconfundível. Os passos eram firmes. Cada um medido e firme. Parecia a mulher que tinha caminhado pela morte e voltado mais forte. Grant congelou. A mão escorregou do microfone. Caiu alto no chão do palco, ecoando pelo salão silencioso. O rosto drenou de cor. Os olhos arregalaram. A respiração prendeu na garganta. Pela primeira vez desde que ela o conheceu, Evelyn viu medo que ele não podia disfarçar. A reação de Marissa foi ainda mais dramática. Tropeçou para trás, agarrando cadeira próxima por apoio. Os joelhos dobraram. A boca abriu. Mas nenhum som saiu. Olhou para Evelyn como se vendo fantasma subindo da cova. Evelyn se moveu para o corredor central com Jonah andando quietamente atrás. Quando chegou na frente do cômodo, olhou diretamente para Grant. Depois falou. Voz calma e inabalável. Não morri. Não me perdi. Fui empurrada daquele penhasco. Sobrevivi. O cômodo explodiu em caos. Repórteres surgiram para frente com microfones levantados. Convidados gritaram perguntas. Câmeras clicaram loucamente. Oficiais de segurança correram pro tumulto. Patrícia marchou confiante em direção aos policiais posicionados perto do palco e entregou pasta de arquivo pesada cheia de evidências. Falou firmemente, garantindo que cada palavra fosse gravada. Esses documentos provam tentativa premeditada de assassinato. Grant reagiu por instinto. Recuou. Depois virou bruscamente e tentou correr para a saída atrás do palco. Vários oficiais se lançaram para frente e o interceptaram antes que pudesse fugir. Imobilizaram enquanto ele protestava por dentes cerrados e respirações frenéticas. A luta só tornou a culpa mais visível. Marissa não correu. Parecia paralisada. Quando oficiais se aproximaram com algemas, balançou a cabeça em descrença. Não, isso não está acontecendo. Mas os oficiais leram os direitos claramente. Colocaram em algemas enquanto câmeras davam zoom. Ela foi presa por ser perpetradora direta que empurrou Evelyn do penhasco. Acusada de tentativa de assassinato em primeiro grau. Grant foi preso em seguida. Como mentor e cúmplice. Os olhos baixados piscaram para Evelyn. E pela primeira vez ele viu mulher que não podia controlar. Evelyn observou em silêncio. Não sorriu. Não falou de novo até repórter perguntar o que queria dizer agora que a verdade tinha saído. Colocou a mão sobre a barriga e disse: Minha criança merece saber que a mãe não desistiu. É por isso que estou aqui. Pelo salão, pessoas foram movidas às lágrimas.